Alô, alô, sejam muito bem-vindos ao Mesa Redonda Futebol Debate. Domingão, Dia das Mães, um beijo a todas as mães, em especial para mim, a dona Edith, que está acompanhando lá em casa o Mesa Redonda. E claro, mandando um beijo carinhoso para todos os amigos e também para a família do nosso Antero Greco. Né? Então, muita força para toda a família. Antero Greco, referência do jornalismo, referência para todos nós. Então, pensamento positivo, muita força a amigos e familiares do Antero Greco. Bom, e claro, Mesa Redonda chegando nesse domingão para falar de muita coisa. E os paulistas, olha, que final de semana foi esse, hein? O Corinthians perdeu mais uma, perdeu para o Flamengo. Tá ou não tá ameaçado pelo rebaixamento? Vamos discutir isso daqui a pouquinho. O Palmeiras ainda não venceu em casa no Brasileiro e hoje tomou outra paulada, hein? Perdeu pro Atlético Paranaense do Cuca e o Abel foi taxativo. O negócio é o seguinte, hein? Se eu não tiver o Allianz Parque, não me cobrem títulos. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. O Santos conheceu a primeira derrota dele na Série B do campeonato, mas nada, não vamos fazer aí uma sangria desatada sobre isso. Mas perdeu a primeira para o Manaus e amanhã tem bola rolando São Paulo e Fluminense. Nós vamos falar sobre todos esses temas daqui a pouquinho no Mesa Redonda. Então, segura aí, não sai daí que a gente volta já. Viu só? Falei que era rapidinho, já estamos de volta e para não perder tempo, vamos apresentar os nossos convidados. O primeiro convidado é jornalista, é isso, né, filho? Jornalista? Sem spoiler? Tá bom, sem spoiler. Então coloca na tela o nosso primeiro convidado de hoje. Jornalista, radialista, tem no currículo coberturas importantes como Copas do Mundo e Olimpíadas. Esse é o nosso querido parceiro Marco Belo, convidado de hoje do Mesa Redonda. Setorista do Corinthians na Rádio Transamérica, o Marco Belo também trabalha em alguns outros veículos, todos eles ligados ao Timão, mas nesse domingo, o Belo é uma das feras do nosso programa. Seja bem-vindo, amigo! Aê, que legal! Grande Marco Belo. Tá trabalhando pouco no Corinthians. Boa noite, Marco Belo. Obrigado pela visita. Trabalhando pouco no Corinthians, né? Sempre, né? O Corinthians não desgasta muito. O setorista, o Salazar, sabe muito bem disso. Boa noite pra você, Garrafa. Com direito a clipe, eu gostei, cara. Você viu? Que legal. Gostei, tô chique. É, tá chique. Pô, muito obrigado aí pela recepção. Legal, e a gente tem muita coisa pra falar de Corinthians, claro. Agradecendo a todos lá na Transamérica. Só tem gente boa, só tem amigos lá e você é um deles. Muito obrigado pela visita. O Marco Belo sabe muito de Corinthians, assim como o nosso Thiago Salazar e assim como você em casa, porque aqui no Mesa Redonda a gente não deixa, no Gazeta Esportivo não deixa você sem informação de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. O outro, nosso convidado, né? Já foi pro mundo corporativo do futebol, recentemente estava como técnico, multifunções e um baita jogador, né? Aqui acho que todo mundo viu jogar, sem muito spoiler. Põe na tela. São Caetano, Palmeiras, Cruzeiro e Atlético Paranaense são apenas alguns dos muitos clubes que contaram com o futebol do Marcinho, um dos nossos convidados de hoje do Mesa Redonda. Ex-meia de qualidade, o Marcinho trabalhou por um tempo como auxiliar técnico fixo do Red Bull Bragantino, antes de se aventurar na carreira de treinador. Bora falar muito de futebol contigo, Marcinho! Seja bem-vindo ao programa! Aê! Que legal, Marcinho, receber você aqui, um grande amigo, né? Eu já fui setorista de vários clubes com o Marcinho jogando, já acompanhei também o Marcinho na carreira de técnico, recentemente estava fazendo um belíssimo trabalho no Ituano, por muito pouco não tirou São Paulo, e é o nosso convidado hoje. Vida de treinador não tá fácil, mas aqui no Mesa a coisa vai ser mais legal. Obrigado, Marcinho, pela visita. Boa noite, Garrafa, boa noite a todos da mesa, boa noite a quem está assistindo. Sempre bom estar aqui, poder falar de futebol, falar um pouco da carreira. E espero que a gente possa aí falar muitas coisas boas em relação a esse campeonato aí que tá muito bom. Seu último trabalho foi no Ituano, é isso, né? Exatamente, é. Há 2 meses atrás, infelizmente, as coisas não estavam acontecendo, aí houve a mudança, acabei saindo, e eles acabaram contratando aí o Alberto Valentim. Tá certo. Normalmente quem vem aqui no Mesa Redonda senta aqui. Não é isso, Miriam? Cadeira é quente. Cadeira é quente. Cadeira é A cadeira é quente. Claro que Cadeira primeiro vem a sua competência e segundo vem o nosso pé quente. Por falar em pé quente, a gente vai sair aqui da Avenida Paulista e vamos para algum lugar que a gente não sabe exatamente o que é. A gente só sabe que é na Mestre Caverna, não é? E lá está ele, para o boa noite. Grande mestre Alberto Helena Júnior. Boa noite, mestre. Ô, velho Garrafa, tudo bem aí? Ó, daqui a pouquinho nós voltamos para falar aí do Corinthians.
Tá aí o mestre já falando que vamos falar do Corinthians. Olha aqui, ó. E vamos rir falar... da avó, né? Vai rir da vovó. Com todo o respeito ao meu querido mestre, né? Nem começou o programa. Boa noite, Chico Lang. O senhor já tá dando uma da canela do mestre Alberto Helena Júnior. Foi assim? Vou ver o Corinthians. Não, o ha-ha-ha foi pra mim. Não foi pro você Corinthians. ou foi pro Corinthians? Será? Vamos perguntar pra ele daqui a pouquinho. Daqui a pouco eu te pergunto. Boa noite, Chicão. E esse Corinthians? Só uma coisa. Ainda bem que hoje temos o Salazar e o Marco Belo aqui, porque eu ouvi dizer que o Cássio está indo pro Cruzeiro. E eu fiquei muito cabreiro com isso e muito revoltado, porque não é para um goleiro que nem ele, que é o maior ídolo do Corinthians, não pode sair assim. E por isso ainda bem que temos dois aqui setoristas fortes do Corinthians e eu quero saber novidades. Será tema com certeza. Boa noite, Salazar. Imagino que o senhor não está trabalhando, não vou fazer comparação, mas está mais ou menos na mesma toada de Marco Belo. Aliás, todos os setoristas que cobrem o Corinthians e os outros clubes, mas o Corinthians está em polvorosa nesse momento. Não tem sido fácil a sua vida. E o senhor sai de férias na outra semana, é isso, né? Vamos tentar cancelar essas férias aí, Michel. Não tenho esse poder, mas de repente podemos cancelar. Boa noite, Salazar. Aí dá divórcio, meu amigo. Você não está entendendo a pressão que está do lado de lá. Boa noite para todo mundo que está acompanhando. Prazer mais uma vez estar aqui no Mesa Redonda ao lado dessas feras. Bom, é isso. Tem muita coisa acontecendo, muita coisa para a gente falar. Então, vamos nessa. Cássio, tem proposta? Tem proposta. Então daqui a pouco a gente discute e a gente vai chegar nesse tema Tem aí. duas, aliás. Ih, rapaz, então segura aí que tem, De uma tem duas. que tem informação. E tá ali, né, muito tranquilo, ele sabe que quando aperta aqui eu já jogo no craque, né? E hoje o Paulo não tá aqui, mas tem outro jogador, o resto é tudo perna de pau, mas são bons, né, na área de escrever, tal, falar, pessoal da comunicação, mas tem dois... Você chamou o Marcinho de perna de pau? Hã? Não, você não falou entendeu, o resto. não. Você falou o Eu resto. falei, nós temos dois aqui, os jogadores. O senhor não prestou atenção. O senhor não prestou atenção. Aliás, Tá eu vendo? peço... Fui te defender, aliás, eu Marcinho. peço... Não precisa defender. Aliás, eu peço que o senhor preste atenção no programa. O senhor falou mesmo. Depois eu queria ver o VAR aí. Vai valer o quê? Vai valer o jantar? Vamos valer um Lelis? Vale 2. Um Lelis. Um ou dois? O senhor não vai comer azeitona Um ou hoje. dois? Dois. Vou te pagar dois. Pago dois pra você. O desse domingo, domingo que vem? Pago dois. Fechado. Então tá fechado. E não é a pergunta, eu vou pagar tudo, hein? Tá? Tá certo. Então, ô Miller, quando aperta, joga em você. Se precisar, joga no Marcinho e tal. E o São Paulo amanhã entrando em campo. E esse São Paulo invicto. Palmeiras não venceu nenhum no Brasileiro em casa. O Corinthians, de 6 jogos, só venceu uma partida. Né? E o seu São Paulo, o Zubeldia, chegou sem tempo para treinar, colocando o São Paulo nos trilhos. Boa noite, Miller. Boa noite, Rafa. Sem dúvida nenhuma, o São Paulo está bem, né? Novo treinador, não perdeu ainda, isso é legal para o grupo. O treinador é bom também, que está chegando, né? Só quem agradece é a torcida, né? E amanhã, com certeza, estarei lá junto com meu amigo Bacejo. Estaremos lá. Grande Marcelo Bacejo, que já foi anunciado pelo Miller, aproveitando enquete e presentes para hoje o nosso público no Mesa Redonda. Boa noite, Bacejo. Boa noite, Garrafa. Boa noite a todos que nos acompanham. Domingo de Dia das Mães, e as mamães que estão acompanhando o nosso programa podem ser ainda mais presenteadas, porque olha só o que nós temos para nossa audiência hoje. Você pode ganhar uma bola oficial de vôlei da Mikasa, um presente em parceria com a loja Gol de Placa lá de Santo André. Essa bola vem acompanhada de um copo licenciado do Coringão do Corinthians, parceria com a Brasfoot. O outro presente tem 2 camisetas do Fluminense, uma masculina tamanho G e uma infantil tamanho 12, também em parceria com a loja Gol de Placa. Essas 2 camisas do Fluminense vêm acompanhadas de um par de vouchers, olha só, um par de vouchers para o restaurante Fazenda Caipira lá na Vila Guilherme. Então, para ganhar um desses presentes é muito simples. Primeiro de tudo, interaja conosco através da hashtag Mesa Redonda lá no Twitter. Faça seu comentário, traga sua dúvida para os nossos comentaristas. Além disso, acesse o site gazetesportiva.com e vote na enquete de hoje, que é a seguinte: é cedo para o Corinthians se preocupar com o rebaixamento no Campeonato Brasileiro? Sim ou não? E para fechar, mande um e-mail para mesa@tvgazeta.com.br com suas principais informações, telefone, nome completo, endereço, com bairro, cidade, para que nossa produção possa entrar em contato com você, caso você seja um dos escolhidos para levar um desses presentes para casa. Ao longo do programa, quando tocar a campainha, essa campainha aqui, ó, eu vou anunciar
os vencedores dos presentes e ao final do programa eu também trago o resultado da enquete. Combinado, Garrafa? Fechado. Então, hashtag Mesa Redonda. Já que a enquete é sobre o Corinthians, a gente vai começar com o Corinthians colocando a bola para rolar. Para Corinthians e Flamengo. Bom, para não perder tempo, Corinthians e Flamengo. 2-0 Mengão na tela. Flamengo e Corinthians no Maracanã, e o Timão foi quem teve a primeira chance de perigo do jogo. Rossi defendeu o cabeceio de Paulinho e Kaká. No rebote não acertou a bola em cheio. Depois disso, meu amigo, foi um festival de chances perdidas pelo Flamengo. Léo Pereira cabeceou para fora. Lohan parou em Carlos Miguel. Ayrton Lucas carimbou a trave. E Cebolinha, assim como Lohan, viu Carlos Miguel fazer uma boa defesa. Aos 19 minutos do primeiro tempo não teve jeito, né? Pedro recebeu dentro da área, fintou Félix Torres da jogada e contou com uma ajudinha do Carlos Miguel para abrir o placar para os donos da casa. Ainda na etapa inicial, o Fla teve a chance de aumentar o marcador. Everton Cebolinha, de novo, parou em defesaça do goleiro corintiano. Bom, no segundo tempo, logo no primeiro lance, Lohan fez boa jogada pelo meio e serviu De La Cruz, mas o uruguaio pegou mal na bola. E o Timão, que não estava jogando bem, teve a chance de empatar. Rodrigo Garro cobrou falta com veneno. Yuri Alberto cabeceou. O goleiro Rossi fez a defesa. E depois do bate-rebate a bola ficou limpa, sozinha, livre para Kaká. Mas ele jogou no peito do goleiro flamenguista. Inacreditável. E aos 19 minutos, logo depois, adivinha? O próprio Kaká se enrolou todo na saída de bola. Lohan fez o desarme, Gerson arrancou e devolveu a bola pro garoto da base, que só empurrou pro fundo das redes. Placar final, Flamengo 2, Corinthians 0. Bom, tá aí o Corinthians numa situação extremamente complicada. Daqui a pouco a gente vai falar da posição do Corinthians, vamos falar especificamente do jogo. O Tonhão da Fiel, né, resolveu para encarar o Flamengo do Tite. O Flamengo não vinha muito bem, mas o Flamengo está oscilando boas e más partidas, pressão no Tite, mas vai jogar com o Flamengo no Maracanã. Ele resolveu montar um esquema com 3 zagueiros. E em alguns momentos eu vi uma linha de 5, 2 no meio campo e 3 na frente. O Garro, que podia compor esse meio campo, foi jogar lá juntamente com o Romero e com o Wesley, né? E o Corinthians, obviamente, entregou o meio campo para o Flamengo. Entregou o meio campo para o Flamengo. Ô Salazar, o Corinthians não foi bem ontem, né? Não foi bem não, Garrafa. Eu tô com você nessa. Eu entendo o seguinte, você vai enfrentar um time melhor do que o seu, numa situação dessa, fora de casa, cheio de desfalques. Ele tinha muito problema pro meio campo, Maicon fora, Fausto fora, Ranieri fez muita falta também fora. Não é hora de inventar, penso eu. Você vai jogar cheio de desfalques contra um time melhor que o seu fora de casa, vai naquilo que o time está mais habituado a fazer. Ele tentou uma linha de 5, o time ainda não tinha jogado dessa maneira, uma linha de 3 que nunca tinha jogado junto. Perdeu o meio de campo, como você disse, o Corinthians encontrou muita dificuldade. Mas, Marcinho, você como técnico, né, e aqui, claro, a gente não está falando que você vai fazer a avaliação daquilo que fez o Tonhão da Fiel, o Antônio Oliveira, eu chamo carinhosamente de Tonhão da Fiel, tem mais a cara do Corinthians. Você não precisa esperar o intervalo para mudar, você não precisa nem trocar jogadores para modificar dentro de campo. Se você enxerga que, por exemplo, está sobrando muita gente no meio campo, você pode se utilizar um desses zagueiros, ele poderia se utilizar um desses zagueiros para fazer como volante. Isso é possível dentro do campo, talvez você não faça a troca e ele tinha peça para fazer isso. Ou recua o Garro, ou então você volta para uma linha de 4, que ele fez no segundo tempo, e volta com um zagueiro para o meio campo. Pode ser por aí ou não? Sim, Rafa. Dentro do jogo você consegue ter essas modificações. Quando você enxerga, identifica que naquele momento, como você entrou, as coisas não aconteceram, por mais que você inicie com 3 zagueiros, você consegue modificar para um 4-4-2 normal. Até mesmo se você pega uma equipe como a contra o Flamengo, né, com toda a qualidade que se tem, com o meio de campo que se tem, são jogadores de muita qualidade. Quando você dá esse poder para uma equipe igual do Flamengo, ele comandado igual foi no jogo, aí tem as suas dificuldades. Então aí eu entendo que existe a possibilidade de você corrigir rápido. Ou seja... Mas ele perdeu o jogo no meio campo. Sim. Perdeu lá que ele perdeu.
Porque faltou gente, né? Vamos também Chegou um momento levar no isso primeiro em tempo, Chico, que ele consideração. adiantou o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique começou a ser uma espécie de primeiro volante. Não tem mobilidade para isso. Ele tentou consertar, adiantando o Gustavo Henrique, mas era um Não está jogador funcionando, pra você isso. tem que recorrer ao que você tem no banco. Ô Belo. Mas quem que ele tinha no banco, Garrafa? Ele tinha Rian, Biro e Coronado. De meio campista, só esses 3. Então, é muito pouco, né? Mas então faz o arroz e feijão. Você traz o Garro pro meio campo, fica com 2 na frente. Feijão, põe o Yuri, vem o Garro, faz o 4-3-3. Você não pode perder o meio campo, né, Belo? Tem duas coisas aí, né, Garrafa? Primeiro, o Salazar lembrou, o Corinthians estava sem o Ranielli. Acabou o time. Um clube que gasta 130 milhões de reais para se reforçar no começo do ano, não pode depender de um jogador. O jogador está suspenso, o Ranielli é volante, ele vai tomar cartão, ele vai ser suspenso. Ele sai, acaba o time. O técnico tem que inventar 1001 coisas porque o time não tem um jogador que é o Ranielli, porque não tem mais ninguém para a posição. Essa é uma coisa. Aí o Antônio Oliveira não tem culpa. Agora, o que ele tentou inventar nesse jogo, ele deu a bola para o Flamengo. O Paulinho, desde o jogo contra o Nacional, não sabe onde está jogando. Se ele é primeiro volante, segundo volante, se ele é meia, se ele é atacante. Centroavante, às vezes. O Romero batendo cabeça com o Paulinho, porque ele também não sabe se joga na ponta, se joga no meio. Os jogadores estão perdidos. E quando os jogadores estão perdidos dentro de campo, o Garro estava perdido, não sabia onde ele jogava, aí a culpa é do treinador. Ô Miller, de tudo que a gente ouviu aqui, dá para colocar uma boa parte, não total, né? Porque um time é feito por jogadores, pelo treinador, preparador físico, é um conjunto. Mas a conta do Tonhão, ela veio um pouquinho com mais de 10% aí nessa derrota, ou você vê de outra forma, Miller? Olha, Garrafa, sem dúvida nenhuma que foi uma derrota anunciada, né? Até porque enfrentou o melhor time da Sul-América. Veja bem, a culpa é total do treinador, né? Até porque quem escalou esse time foi ele, não fui eu. Então o que acontece? Ele coloca 3 zagueiros porque ele priorizou em cima, a bola alta. Só que ele esqueceu que a bola, o futebol joga, na maior parte das vezes, embaixo, não em cima. Veja bem, é a mesma situação do Palmeiras. Perdeu o meio campo, perdeu o jogo. Até porque com um time rápido, você não pode perder o meio campo. E o Corinthians ontem, o meio campo muito exposto, diferente do time do Flamengo. O time do Flamengo tem um meio campo dinâmico e leve. Né? O time do Corinthians é um meio campo leve que não marca, e lento. Diferente, não tem muita velocidade. Então os 3 zagueiros ficavam batendo cabeça. E como é que você vai colocar 3 zagueiros, sendo que o Flamengo joga sempre com 3 atacantes? O Tite é obrigado a jogar com 3 atacantes lá. Não tem jeito de você marcar. O Flamengo só não ganhou, como o Salazar falou na reportagem, ele só não venceu demais porque o goleiro fez boa Carlos defesa, Miguel, trave, teve tudo. Então acho que nós sabíamos que o Corinthians ia perder, mas não dessa maneira. O que o Dorival fazia no passado com o São Paulo? Ele preenchia o meio campo, reforçava o meio campo e depois saía para o contra-ataque. O que o Atlético Paranaense fez hoje contra o Palmeiras. Ou seja, vocês conhecem já a dinâmica do debate, o Marcinho está aqui, o Belo também. Eu não vou ficar jogando a pergunta para cada um, não. É todo mundo à vontade. O Miller falou, vocês podem entrar, mas eu fiz questão de dar essa meio jogralzinho nesse início, porque é unânimo, não só aqui na bancada do Mesa, como ouvindo os outros colegas, e isso faz parte do nosso trabalho, ficou muito claro e evidente todo mundo falando do problema com os 3 zagueiros. Sim. E óbvio que esse tema foi abordado com o Tonhão da Fiel na coletiva, e ele não concordou. Vamos ouvi-lo. E quem me conhece sabe a forma de eu abordar os jogos. Portanto, não estendo, e querendo ser mais preciso, não tendo o Raniel, a agressividade que se perde no meio campo é grandíssima. Portanto, e nessa perspectiva nós temos que, quem não tem cão, caça com gato. Portanto, basicamente é isso. Essas perguntas, mas volto a repetir, não foi porque também já ganhei por 3 ia jogar com uma linha 3. Não tem nada a ver com a estrutura. E já pegando o gancho da sua pergunta relativamente sobre o ponto de vista estrutural, ela não tem nada a ver com aquilo que é o resultado final do jogo. Bom, democracia. Aqui todo mundo opinou e ele ontem no Maracanã deu essa declaração entendendo que o jogo não passou por esse problema aí de 3 zagueiros. A gente vai colocar o primeiro gol para falar sobre a defesa. Posso mas alimentar o debate? A gente ouviu agora o Antônio Oliveira, saída de campo Gustavo Henrique, abre aspas para ele. Foi a primeira vez que a gente jogou com uma linha de 5. No primeiro tempo, faltou um pouco de gente no meio. A gente sabia que o adversário joga muito em função do meio de campo.
e não conseguimos ficar com a bola para construir. Ele fala que a gente Gustavo não treinou. Henrique. Ele fala que não treinou essa formação. Não é que não treinou. Treinou Foi a primeira pouco. vez, Treinou foi a pouco. primeira vez que a gente Jogou com jogou com uma linha de 5. Ele treinou 45 No primeiro minutos, tempo assim. faltou um pouco de gente no meio. E a gente sabia que o adversário joga em função do meio de campo. 45 minutos é pouco Sonora tempo. do Gustavo Henrique saindo do campo. 45 minutos, como disse o Belo. Obrigado, Salazar. O Marcelo, é pouco tempo para um treinador. É suficiente para encarar um Flamengo. 45 minutos, vamos lá, vamos mudar tudo. Faz parte também. Não, o que eu vejo assim em relação... Eu vou falar algo aqui que eu penso como treinador. Acho que toda equipe tem que ter a sua identidade. Certo? E quando a gente fala em identidade, se eu entendo, vamos falar, se eu jogo numa maneira, eu tenho uma opção de jogar de outra, beleza. Mas a identidade não tem que sair. Sim. Então, assim, eu vejo se dentro de você enfrentar um Flamengo, com todas as dificuldades que seriam normais, né? Um Corinthians com jogadores fora, né? Eu olhando aqui a escalação e vendo aqui alguns jogadores, eles poderiam manter aquilo que ele entende e que vinha jogando bem o Corinthians, né? Até mesmo para deixar uma equipe segura, confiante. Agora, mais uma vez, é tempo suficiente, ali 15, 20 minutos, você já vê que as coisas não estão caminhando bem. E aí ali dentro da possibilidade de conversar, você pegar um Flamengo com uma linha de 3 zagueiros, quando você abaixa, você forma uma linha de 5. No meio de campo você fica com 2 volantes. Você pega aí Lohan, pega Gerson que vinha para dentro também, pega De La Cruz, são jogadores que dos volantes, com todo respeito, eu adoro o Paulinho, mas o Paulinho, para ficar só ele mais um correndo naquele meio campo, aí é sacanagem demais. Vamos passar lance a lance, gente, quer ver? Ó? Estamos vendo aí o primeiro gol do Flamengo. Opa, ó o Félix, Félix Torres. Assim, esse gol sai já depois do Carlos Miguel ter feito vários milagres. Vários milagres. Ninguém quer crucificar o Carlos Miguel. Mas, se fosse o Cássio... Nossa, forcamento e praça né? pública. Volta só, abre pra mim um pouquinho, Fini. Deixa, se puder me dividir com a tela aqui, porque é o seguinte, né? Garrafa, você está defendendo o Cássio. Gente, eu falei, o Carlos Miguel é um belíssimo goleiro, o Cássio dispensa a apresentação, mas com essa defesa, com esse time, o Carlos Miguel pode... Aconteceu tudo o que eu vinha falando, o Carlos Miguel pode fazer vários milagres. Mas uma hora não tem jeito. E aconteceu, porque isso falha, foi falha, né, Miller? Falhou, ele admitiu. Miller, não tem. O que acontece aí no lance, Miller? Olha, Rafa, no futebol as coisas estão ligadas, principalmente numa partida de futebol. Para você ter uma ideia, aí foi um erro coletivo do time do Corinthians. É o time, é isso aí. O De La Cruz recebe a bola muito livre, soberano, né? Aí chega depois, olha só, o jogador do Corinthians para dar o bote, aí já a técnica dele, a virtude dele, ele dá um passe na caneta do jogador do Corinthians pro Pedro. Quem que dá assistência, Miller? Desculpa. Quem? O De La Cruz. Tá com muita liberdade, não tá? Eu tô te falando. Ele domina, vira, pensa e depois dá o passe. São 3 coisas que ele fez. E aí, claro, né? A habilidade, o improviso do Pedro. Olha lá, Miller, ó. Olha só, ele domina, gira, pensa e dá uma caneta. No futebol de hoje não cabe isso, né, gente? Jeito, olha quem é que tá no De La Cruz. Então veja bem. Quem? Veja Gustavo bem, Henrique teve que sair lá da área. Veja bem. O zagueiro do Corinthians, não tinha 3 zagueiros, hein, Salazar? Tinha. Até então 3 zagueiros. Sim. Olha só, ele chega atrasado no lance. E ele estava na direita, o Félix. Exatamente. O Gustavo Henrique ele dá um bote, pode ver, ele dá um bote errado, claro. Oi. E não precisava daquele bote. Cerca a jogada. Cerca. Até porque o Pedro não é um jogador de velocidade. Entendeu? O Pedro é um jogador de finalização, diferente. E ele não tá nem fazendo o movimento de bater ainda, pelo menos, né? Exatamente. Não, ele faz que vai bater, mas o corte. O Garrafa. Mas cerca, né, Bacete? Na bola, na lei da bola, diz assim, o jogador atacante, adversário, ele está de lado, longe do gol. Ele não está de frente pro gol. Então você não precisa dar bote. Você compete com ele por cima, sem cair. Não precisa cair dentro da área. Dentro da área, a zagueira não cai. Chega atrasado no lance, dá um carrinho todo espalhafatoso. Aí ficou a habilidade do Pedro, né? Que realmente improvisou bem ali. E chuta em cima do garoto do Corinthians, né? Tá muito em cima o chute. Bate nele, não dá tempo de cair. Ele é muito grande. E aí, eu acho que, assim, não foi uma falha grotesca. Olha só. Tá bem em cima. Ele podia ter defendido com o pé. Ele falou que ele deveria ter ido com os pés depois do jogo. Ele põe o pé, ele quase domina a bola. Ele admitiu, ele falou que o certo... Vamos ouvir o Carlos Miguel, então? Vamos ouvir o Carlos Miguel, que admite, como vocês disseram aqui, ele admite o erro e, surpreendentemente, porque veja bem, toda a imprensa tem entre aspas, não que o Cássio precise, mas protegendo o Cássio pela sua história.
não é? Falando do Cássio, tem que tomar muito cuidado. O Cássio foi para o banco de reservas, a gente defendeu. O Carlos Miguel é um goleiro que tem muito a evoluir, merece ser o titular. Depois do jogo, ouvindo os colegas, todo mundo, ninguém muito focado nessa falha, porque, meu amigo, o cara fez 3, 4, se não é o Carlos Miguel, ia dar excesso de bagagem pro Corinthians na volta. Né? Foi com uma bagagem de jogo e ia voltar com um monte de bola na sacola, velho. Ia ser uma sacola. Então, a imprensa fez elogios merecidos ao Carlos Miguel. Não porque ele é bonito, não porque o pessoal gosta dele, porque ele realmente tá pegando muito. Mas acabou falhando nesse lance. E aí, essa foi a segunda derrota do Carlos Miguel no gol do Corinthians. É isso, né, Belo? Contra a Ponte foi outra. Foi contra a Ponte Preta e ontem contra o Flamengo. Que ele falhou também. Aí ele está substituindo quem? Chico, o Cássio, que é o líder, que é o cara que dá a cara a tapa. Olha a desastrosa entrevista, na minha avaliação, e completamente despreparado, o Carlos Miguel dá depois desse 2-0 e depois ele ter pego muito e ter sofrido esse gol onde ele falhou. Vamos ouvir. A gente não é pequeno, a gente está no Corinthians, a gente é grande. Vocês podem desmerecer a gente vários jogos quando perde, mas eu sei como é que a gente pode fazer lá dentro, eu sei como todos vão fazer, a gente vai se abraçar e vai ganhar o jogo. E a gente sabe que todo mundo é uma família, todo mundo está unido. Quando a gente vence junto, quando a gente perde, todo mundo perde junto. Diferente do treinador, quem seja esse ser. O Antônio está fazendo o trabalho dele, sei que vão perguntar da tática também. A tática funcionou, só que não fizemos o gol, então para vocês não vai funcionar. Porque vocês só olham o resultado, não olham o que o jogo foi em si. Ô, Carlos Miguel, como a tática funcionou, cara pálida? Vives aonde? Né? Vives em Nárnia? Não é possível. A tática não funcionou. Pô, todo mundo tá vendo que não funcionou. E quantas chances o Corinthians criou? E essa história de que, vocês não valorizam. O resultado é mais que emergencial pro Corinthians. Já que, se você não assiste ou não vê, não ouve o que a imprensa fala, ó, o Corinthians em 6 jogos no Brasileirão somou 5 pontos, Carlos Miguel. E eu defendo você que você é um baita goleiro. Mas tem que pôr cabeça no lugar, tem que se informar para saber, para dar uma entrevista. E quando ele fala, né, vocês da imprensa ali, a imprensa que acompanha o clube normalmente... Só tinha ali a imprensa segmentada, nos microfones... Mas isso também não isenta os colegas, porque, sim, por exemplo... mas falar que eles desmereceram, pelo amor... Quem tá desmerecendo? O Corinthians em 5 pontos, ele teve 2 empates, com Galo e Fortaleza. Ele venceu só o Fluminense do Fernando Diniz. O Fluminense colabora muito quando quer perder, com aquela saidinha de bola, tá? Então foi vitória com o Fluminense e derrota para Juventude, Bragantino e Flamengo. O Corinthians só marcou o jogo em 6 jogos em uma única partida contra o Fluminense. Né? O Corinthians não... foi um jogo atípico do Fluminense. Um jogo atípico do Fluminense. Você queria que falasse o quê? O Corinthians está na beira da zona de rebaixamento. Ué, a culpa é minha? Eu entro em campo, você tá de sacanagem, velho. Desculpa, Carlos Miguel. Ou alguém tá soprando errado no seu ouvido... Ou você não entra no celular, só fica lá no TikTok. Dá uma olhadinha o que os jornalistas estão falando. Aqui a bancada, de um modo geral, aqui todo mundo elogiando. Você teve uma atuação ótima ontem, mas acabou falhando no gol. Aí fica difícil, né, gente? Pois é, ele foi na defensiva, né, para a entrevista coletiva. Porque ele fala, vocês só analisam o resultado. Então ele já estava preparado para críticas em relação ao jogo da equipe. Alguém deve ter feito a cabeça dele para falar isso, né? Com certeza. E também o Carlos Miguel, ele está chegando no gol do Corinthians. A impressão, não sei se vocês... concordam comigo, é que ele está querendo tomar uma posição de liderança. Eu tenho exatamente essa opinião. Ele precisa dar declarações fortes para repercutirem no grupo. Então, a meu ver, essas declarações não foram para a imprensa, para nós, nem para a torcida, foi para o grupo de jogadores, porque ele está querendo tomar uma posição de liderança que era do Cássio. Eu tenho exatamente essa opinião. Eu acho o seguinte, o Carlos Miguel tem que entender que ele não é o Cássio. Ele tem potencial para ser um grande goleiro e tal, mas ele não é o Cássio. O Carlos Miguel tem 25 anos de idade. O Carlos Miguel ainda não jogou 20 jogos com a camisa do Corinthians. Então, calma. Eu estou exatamente com essa sensação do Belo. Ele, na ânsia de mostrar personalidade, olha, perdeu, falhei, eu vou lá falar. Ele está na ânsia de mostrar personalidade. Mas não tem assessoria de imprensa? Está sendo talvez mal orientado, está sendo atropelado pelas próprias ideias. Tem que acalmar. Assim, o que eu faria é um conselho, Carlos, calma. Você tem um grande potencial pela frente, você é bom goleiro, tem tudo para dar certo. Dizem que tem personalidade, isso é legal, isso é bacana, mas calma, porque se for nessa linha, só tende a se atrapalhar. Pode até ser que dê problema na carreira, nem por causa da questão técnica, mas por causa da personalidade. Marcinho, você como treinador, o que você vê nos jogadores? Não que os jogadores... Assim, eu gosto de saber tudo o que acontece na minha profissão e que falam sobre mim. Né? Para poder me aprimorar, poder corrigir. Porque eu não sou perfeito. Às vezes eu venho aqui, às vezes, pô, Gafa, você está falando demais, você está atrapalhando os caras. Aí, pô, Gafa, eu vou lá dar uma olhada, você está falando demais mesmo.
né? Então a gente vai, todo mundo no seu dia a dia, a gente tem que procurar melhorar dia a dia. O jogador, hoje ele se preocupa um pouco com o que a imprensa tem que se preocupar, mas ele não se preocupa, não vai lá para saber o que está acontecendo. Ele passa muito a quem disso. Hoje, na sua época, a época do Miller, tinha uma relação muito próxima, de duas mãos. Né? A gente respeitava vocês nos respeitavam. Hoje não, parece para todos, não. Eu estou falando do Carlos Miguel, de um modo geral. A imprensa contra os jogadores. Qual é a sua avaliação desse comportamento? Não, eu acredito que hoje a informação chega tão rápida, né? Tanto para o atleta quanto tantos comentaristas, os repórteres. Eu vejo sim que os atletas eles acabam se preocupando. Agora, se preparando para poder entender aquilo que está sendo falado ou comentado em relação sendo uma partida, ou um momento, ou a fase, aí eu já vejo que de vez em quando existe um pouco de dificuldade de poder entender. Mas em relação ao Carlos Miguel, no jogo, nesse gol, eu acho que esse era defensável. Sim. Sim. Agora, concordo com o Miller comentou, pela altura, pelo momento, pelo corte, tá estando curto ali, acho que também não vamos se dizer que foi assim, uma falha. Não é um frango, né, não, Marcinho? Não foi. Eu também tô nessa. Agora, pra mim foi frango. Frango? Foi, Chico? Ah, Chico, falhou, era defensável, mas frango? Foi frango. Não acho. Foi frango. Até mesmo porque assim, deve ter o quê? Quase 2 de altura ou mais? 2,4. 2,4. Mas então tem que pegar com a mão, vai com o pé. Não tinha, Chico. Tem que Não dá fazer tempo. jogada Não dá assim. tempo, é muito rápido, Chico. A gente vê aqui na televisão, mas o momento ali tem toda a tensão de o Pedro vai chutar de primeira, não chutou. Sim. Olha a movimentação que ele tá. E o biquinho pega o goleiro de surpresa, né? Com esse time vai acontecer um gol de bico. os atacantes, né, Belo? Os caras vão chegar toda hora na frente do Carlos O Miguel. Nacional do Paraguai finalizou 18 vezes ao gol do Corinthians. Isso. O Corinthians, para ganhar da equipe que é a última colocada no campeonato paraguaio, tem dificuldades. Tem sérias dificuldades. Com todo respeito, o América de Natal, Série D do Campeonato Brasileiro, Corinthians tem dificuldades. Contra o meu Londrina, só conseguiu ganhar lá em Maringá de 3, depois que mexeu todo mundo, teve um monte de jogadores expulsos. Rafa, outro dia eu falei aqui no programa que eu queria ver o Carlos Miguel numa partida contra um Flamengo, um Atlético Mineiro, porque aí sim é um teste muito bom para ele que está chegando agora, entrando agora como titular do Corinthians, né? Então eu acredito que realmente, todo já foi falado que ele foi mal na sua declaração, e foi mesmo, né? Acontece, Tá vida começando segue. agora, daqui a pouco ele corrige, etc, e aprende, né? Então acredito que o Corinthians, ele não tem elenco para disputar o Campeonato Brasileiro lá em cima. Não tem elenco. Porque o Campeonato Brasileiro, a dificuldade é muito grande. É sobre rebaixamento que a gente fala na sequência, se esse é o campeonato do Corinthians. E também tem a informação do Salazar sobre o Cássio. Já que estamos falando do Carlos Miguel, a gente vai falar sobre o Cássio, que tem contrato até o final do ano, mas em junho já pode assinar um pré-contrato. E tem proposta, o Salazar disse que 2, me parece que uma é do Cruzeiro. Então, se você quer saber sobre o Cássio, segura aí. Na sequência, a gente já fala do Cássio. E também se o Corinthians está ameaçado pelo rebaixamento. Bom, o Cássio, será que tem então proposta? Tem 2 propostas. O que foi, diretor? Legal, tá certo. Ó, deixa o Salazar vai falar, mas agora só sobre doações para o Rio Grande do Sul. Isso é muito importante, tá? Então, atenção aí você, a partir de amanhã, todas as lojas da Cinet, em parceria com a ONG Moca Solidária, vão receber doações para os amigos do Rio Grande do Sul, vitimados pelas enchentes que estão castigando o povo gaúcho. Você pode doar água, alimentos não perecíveis e itens de higiene pessoal e limpeza, cobertores, ração para cães e gatos. A partir dessa terça-feira, os caminhões com capacidade para levar até 20 toneladas de mercadoria começam a seguir para o Rio Grande do Sul. Então, sua doação vai fazer muita diferença. E para qualquer dúvida e informações, entre em contato com a Cinet pelo Instagram, @cirúrgicacinet. Valeu, Cinet, valeu, ONG Moca Solidária. Vamos ajudar a partir de amanhã em todas as lojas Cinet. Ô, Salazar, Cássio pode estar de saída do Corinthians? O que tem de concreto, Salazar? Pode sim, Garrafa. O que tem de concreto é o seguinte, o Cássio está sendo procurado por outros clubes e quem avançou, né, quem chegou mais próximo ali de tentar tirar ele do Corinthians é o Cruzeiro mesmo. A informação que eu tenho é que o Cruzeiro está conversando com o Carlos Leite. Não chegou uma proposta para o Corinthians, chegou uma proposta para o Cássio. Olha, salário lá em cima,
3 anos de contrato, é o que eles estão conversando, porque é o que o Carlos Leite está pedindo, inclusive. Parece que o Cruzeiro está propenso a aceitar um contrato de 3 anos. E a segunda proposta que o Cássio tem em mãos é de renovação do Corinthians. Só que aí é uma proposta mais modesta, uma proposta de uma temporada, mantém o que ele já está ganhando, que não é pouco e tudo mais, e o Cássio vai ter que tomar essa decisão. Lembrando, o contrato dele vai até o final do ano, então a partir da janela do meio desse ano, ele pode sair, ou então pelo menos assinar um pré-contrato e sair de graça. Pela sensibilidade dos setoristas, começando já com você, que você está com a palavra. O Cássio, você acha que renova, permanecer nessa situação, ou ele vai rever a carreira em outro clube? Não consigo ter ideia. A informação que eu tenho é que o Cássio não tem ideia, que ele tem conversado com familiares, amigos, psicólogos. É uma situação muito nova para o Cássio. Ele não quer sair. Ele virou reserva, ele ama o Corinthians. Que fala isso para mim, o Cássio ama o Corinthians, ele não passava na cabeça dele sair. De repente ele está nessa situação. Sua sensibilidade, ele sai ou fica, Salazar? Aí não é informação. Eu acho que o Cássio sai no fim do ano. Belo, outro setorista do Corinthians lá pela Transamérica. Sua sensibilidade ou até mesmo informação, o que você pode falar? Cássio deve seguir novos rumos, permanecendo essa situação? Como informação, na sexta-feira, lá no hotel em que o Corinthians estava no Rio de Janeiro, um funcionário da empresa do Carlos Leite foi conversar, acho que o Salazar sabe também, com o Cássio e o Fagner, que são os 2 jogadores do Corinthians empresariados pelo Carlos Leite. E aí essa proposta do Cruzeiro de 3 anos chegou ao Cássio. O Corinthians fez uma proposta de renovação por 1 ano, porque o Augusto Melo não quer ser conhecido como o presidente que perdeu o maior ídolo da história do clube. Então é aquela guerra de versões. O Corinthians fez uma proposta para o Augusto falar, eu tentei, mas não é a proposta que o Cássio queria. Não liberei o ídolo, né? Exatamente, mas não é a proposta que ele queria. Então o Cássio já negou essa proposta. Ele não aceitou essa proposta. O Cássio quer ficar mais tempo porque ele quer jogar até os 40. E o Cruzeiro acertou 3 anos de contrato então, até 40. Peraí. O Cássio já negou a proposta do Corinthians. Essa primeira que o Corinthians proposta. Fez, sim, já negou. Aí, ó. Já não aceitou. Começa a azedar, hein? Pois é. E a sua sensibilidade diz o quê? Ele fica ou sai se permanecer do jeito que está? Então, e o Corinthians não vai segurar o Cássio se ele quiser sair no meio do ano. Não vai nem cobrar nada. Mesmo 6 meses antes do contrato terminar. O Corinthians não vai dificultar para o Cássio. Então, acho que ele sai. E se o Corinthians tomar essa postura, está certo, Miller? Você fosse homem forte do Corinthians, a ideia seria permanecer o Cássio. É difícil ficar o Cássio, Miller? Olha, Rafa, se eu fosse o Corinthians, eu faria de tudo para ficar com o Cássio. Acho que não é hora do Cássio sair. Falei isso já anteriormente aqui. Não é hora dele sair. Ele, por toda a sua história, eu acho que ele ainda tem muito a dar ao Corinthians, né? O Flamengo faz muito isso. Muito bem isso, né? Ele valoriza os seus ídolos, né? Se eu fosse o Corinthians, né? Então, Cássio, já que o Cruzeiro te ofereceu um salário muito bom, 3 anos de contrato, a gente oferece o mesmo salário com o mesmo tempo de contrato, entendeu? Até porque, é claro, na sensibilidade de boleiro, o jogador vai concordar comigo. O Antônio Oliveira não via a hora do Cássio ir embora. Porque o Cássio, ali no banco... A pressão estava caindo em cima do Tonhão, uma né? sombra muito grande para o treinador e para o goleiro. Carlos Miguel. Exatamente. Então o treinador não quer isso para ele. Ninguém quer isso para ele. Então, para o treinador, para o Cássio sair, para o Antônio Oliveira vai ser maravilha, pô. Ele tem um problema menos, entendeu? Agora, se eu fosse Corinthians, eu faria de tudo para permanecer com o Cássio. Renovaria por mais tempo. Qual o problema? Eu não vou estar numa outra eleição. Não interessa. Renova com o maior ídolo do clube, até porque ele é um patrimônio do clube. Ô, Marcinho, qual é o papel do técnico nesse processo de renovação? Primeiro é passar toda a confiança para o atleta que conta com ele, quer contar com ele. Na minha opinião, também o Cássio não tem que sair do Corinthians, o Corinthians tem que fazer todo o esforço para ficar pelo jogador que é. Todo atleta passa um momento ruim. Né? Agora, a história que ele tem, o que ele já fez, o que ele ainda pode fazer pelo Corinthians. Tem perspectiva dele voltar a ser titular? Quando, de repente, o Carlos Miguel fecha o gol, mas já começa a apresentar falhas e não por culpa... Carlos Miguel, não é por culpa sua, o time é muito ruim. O time é ruim, tá? Então, alguém avisa o Carlos Miguel que ninguém tá criticando ele, não é todo mundo contra ele, não. Tem perspectiva do Cássio voltar pela experiência, pela bagagem? Você vê, o Carlos Miguel, de repente, talvez não tenha estrutura para segurar toda essa pressão de jogar com um time ruim. Não, eu acredito que o Cássio tem todas as condições de voltar a jogar. Como eu falei, é um momento. Agora, todo esse ambiente que se tem hoje, do momento do Corinthians, né, dessa questão de renovar ou não renovar, de chegar perto daquilo que ele espera. Então, são situações assim que deixam o atleta também um pouco chateado, né? E reconhecer aquilo que ele já fez pelo Corinthians. Então,
A minha opinião é que o Corinthians tem que fazer todo o esforço para mantê-lo. O senhor está com a canetinha aqui, você viu, né, Marcinho? Marcinho estava com a canetinha aqui como se ele precisasse levantar a canetinha para falar, porque o senhor é o Chico Lang. Obviamente, estrategicamente, deixei o senhor por último para se manifestar sobre o Cássio, porque esse coração deve bater, palpitar, assim como está palpitando o seu coração corintiano aí em casa. O Cássio fica, o Cássio não fica. Agora o senhor pode falar à vontade sobre Cássio. O que diz o seu coração, a sua sensibilidade, e você renovaria com ele, Chico? Lógico, já estaria renovado. Olha, o Corinthians, na verdade, se livrou do Gil, do Renato Augusto e do Juliano, né? Que era tido um grupinho que fazia panela lá dentro. Que eu não acredito que acontecesse isso. O Gil é um belo exemplo, viu, Chico? E o Fábio? Gil, pelo amor de Deus. Saiu do Cruzeiro na mesma situação. O Fábio saiu do Cruzeiro, viu o que ele fez? Ainda mais velho que o Cássio. E o Cássio acho que tem bola, né, Chico? Para jogar pelo menos mais uns 3 anos. Então, agora o Fagner que se cuide, viu? Porque se for embora o Cássio mesmo, ele se junta a Gil, Renato Augusto e Juliano. Vai sobrar para quem aqui? Dessa turma toda da velha guarda? O Fagner. É que já está saindo no segundo tempo, ele não está mais com aquela titularidade que a gente E que não é um líder de vestiário, não é um cara que chama a responsa, o time perde e não dá entrevista. Mas nem o substituto do Cássio está preparado para essa liderança, gente. A gente não pode cobrar isso do Carlos Miguel. Olha o lastro que tem o Cássio, olha tudo que ele passou. Vamos lembrar, a defesa lá contra o Vasco da Gama, velho. O corintiano, quando eu falo isso, se arrepia em casa. Não, e a decisão do campeonato mundial? O Mundial, então. Aquela bola do Moses. Cara, você tem uma casca e no momento, na ruim, quando o Belo, o Salazar estavam, né, diariamente lá no Corinthians, quem dava a cara em todos os jogos? Quem dava a cara? Era o Cássio. Agora o Carlos Miguel não está preparado para isso. Quem está comandando o Corinthians do banco? Às vezes ele não é o Antônio Oliveira, é o Cássio. O Cássio levanta, briga, grita, orienta, sabe? Então eu acho que e no ele vestiário, é um jogador Chico? indispensável, porque ele tem o vestiário na mão. Ele é goleiro, mas tem o vestiário na mão. E detalhe, hein? O Fili tá me lembrando aqui, é comum, né, Miller? Não sei se é correto ou não, mas no mundo do futebol, as torcidas estão sempre batendo na porta. A coisa não tá boa, tum, 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 tum. Os caras entram, vão lá pra, né? Vão lá pra dentro conversar com os caras. Quem é que recebe os caras? Quem tem peso pra conversar com a torcida? É isso. Então, esse é um ponto que eu queria comentar. O Corinthians hoje, com essa reformulação que o Chico citou aqui, ele tem 2 líderes de vestiário, tá? É o Cássio e o Paulinho. O contrato do Paulinho acaba daqui a 2 meses, né, Belo? 2 meses? Daqui a 2 meses acaba o contrato do Paulinho ir embora. Se o Cássio for junto, aí eu vou falar uma frase... O Fagner já perdeu esse lado de... O Fagner não é esse cara. O Fagner é respeitado e tudo mais, mas ele não é o cara de chamar a palavra, chamar o grupo, não dar entrevista, não dar cara a tapa, não é esse cara. Então, eu vou falar uma frase que eu ouvi de um auxiliar lá, de um membro da comissão técnica. Ele falou, se sair o Cássio e o Paulinho... E esse time começa a perder, quem segura a onda? Quem dá entrevista, quem dá cara a tapa, quem fala com os meninos no vestiário? Não é assim. É meio unânime, unânime, né? Que o Cássio é muito importante, o Miller disse isso. É isso. Agora o lado jogador, Miller, o lado jogador. Diz o quê? O que deve estar passando na cabeça do Cássio nesse momento? Né? Pô, tô aqui na reserva, não há investimento, gastaram uma bala. O Cássio pega a tabela do Campeonato Brasileiro e fala, velho, do jeito que tá, e a gente vai discutir rebaixamento na sequência. Do jeito que tá, a chance de cair é grande. Eu tô aqui no banco de reservas. O que passa na cabeça do jogador, o que deve estar passando na cabeça do Cássio, eu quero ouvir o Miller e o Marcinho, porque aí são os caras que tiveram lá, que sabem como é que é. Ô, Garrafa, deixa eu dizer uma coisa pra você. Se você pegar, a começar pelo treinador do Corinthians, a comissão técnica do Corinthians é jovem. Segunda coisa, eles são o treinador estrangeiro. Então eles não têm essa sensibilidade do brasileiro. Eu não tô nem aí se o Cássio é o maior da história do Corinthians. Você tá entendendo? Porque o que acontece? Ele vai com o Carlos Miguel até a última gota. Só quando a batata saca, ele vai colocar o Cássio. Entendeu? O que eu tô te falando pra você, ele não quer que o Cássio fique mais. Que é um problema pra ele o Cássio no banco. Agora, o que eu tô te dizendo é o seguinte, como disse o Salazar, quando lá na frente vier a adversidade, a dificuldade, quem que vai segurar? Qual é a referência que o time tem? Qual é a referência do Corinthians? É o Cássio. Mas ele pensa o quê, Miller? Quem? Assim, claro que você não vai adivinhar o que ele pensa. O Cássio deve estar pensando o quê com todo esse cenário? O que o Cássio pensa?
Mas eu não tô jogando aqui. Um abraço. O Cruzeiro tá me valorizando 3 anos de contrato, dobrando o meu salário. Eu vou fazer o que aqui? Eu vou vazar. Ou seja, Cássio pode deixar o Corinthians, gente. E tem um negócio, E ó, eu vou passar a palavra pro Belo, eu quero ouvir o Marcinho, porque nós estamos colocando o que o jogador, aquele que teve lá dentro, pensa. E o Belo trouxe a informação agora, porque tinha realmente a informação da primeira proposta. E repita, você conclui o que você quer falar, mas repita a informação sobre a primeira proposta que chegou pro Cássio. Já tem uma resolução, é isso, Belo? Isso, o Corinthians entregou uma proposta para o Cássio de renovação por mais 1 ano, não era o que o Cássio queria e ele já negou essa proposta. Ele já informou que ele prefere a proposta do Cruzeiro. O Corinthians está informado disso. Sequer aumentou o salário dele atual? Nada de aumento. E contrato por 1 ano? Pelo contrário, até o final do ano que vem. Marcinho. A proposta até o final do ano que vem. Agora, Gabo, só pegando... Pois não, claro. lembrando um negócio seguinte, um detalhe interessante. Os meus parceiros lá em Belo Horizonte disseram que o Cruzeiro queria o Fabinho de volta. Só que o Fabinho recusou. É verdade. Porque tá muito bem no Fluminense. Claro. Obrigado, né, o Fabinho. Então o que o Cruzeiro fez? Pô, não temos o Fabinho, que não vai vir. Pô, o Cássio é um goleiraço. Vamos derramar dinheiro na conta dele para ele vir. E o Cássio, se for, ele tá certo. Ô Marcinho, uma coisa, se for pro Cruzeiro, vai para a seleção brasileira. Pode escrever o que fala. Esse é o coração machucado, hein? Esse é o coração machucado, hein, Marcinho? É um coração machucado. A gente entende, Chico, a gente entende. Não, mas sabe por quê? Porque ele é um baita de um goleiro. Ele informa. Não tem para ninguém, o Salazar. Não, e lá de cabeça leve, né, Marcinho? E tem as decisões de pênalti da Copa do Brasil. É isso! O Cássio é especialista. É isso! Quando chegarem as decisões de Sula pênalti também. da Copa do Brasil... O ano passado, o Corinthians chegou em 2 semifinais graças a ele. Com todo respeito, mas o Carlos Miguel é o titular. Quero ver, restando 6, 8 rodadas, o time na zona de rebaixamento. Ô, meu amigo, pô, eu tô começando minha carreira agora aqui de goleiro, pô, eu vou ser rebaixado com o Corinthians? E a culpa não é sua, Carlos Miguel, é o todo, é o entorno. Marcinho, deve estar passando o quê? Porque aí é legal, né? Como eu falei, com o Miller, e por isso que a gente sempre tem convidados de altíssimo nível como você, é porque é o cara da bola, o cara que esteve lá dentro. Lógico, você não sabe o que está passando na cabeça do Cássio, claro que não. Mas, assim, pelo mundo da bola, o que pode estar passando na cabeça do Cássio, Marcinho? Não, eu vejo, Garrafa, primeiro assim, o quanto ele fez pelo Corinthians, né? Todos aqui citaram, ele pega pênalti, ele é decisivo em Mundial, ele é decisivo em campeonatos. Pênaltis, não é então, isso? assim, são tantas coisas boas que a gente vem falando do Cássio, e que nesse momento, assim, o que passa, assim, eu quero ser reconhecido também num momento como esse, um momento difícil do Corinthians, um momento que o meu contrato está terminando. Será que eu não vou ter o reconhecimento de tudo isso que eu fiz? Porque isso é o que ele sente, a história que ele tem ali dentro, claro, como atleta. Então, ele quer ser reconhecido, ao mesmo tempo, vem um outro clube que entende a capacidade, a qualidade. Isso é do ser humano, Marcinho. Falou, o quanto todo o mundo Cássio, quer ser reconhecido. Numa outra equipe, igual a do Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro vai fazer o quê com o Cássio? Imagine você a chegada, uma provável, gente, ele não tá falando que o Cássio vai pro Cruzeiro, é que tem uma proposta mas é grande lá, a chance. Né? Tem uma proposta. Se ele chegar no Cruzeiro lá, vai parar Belo Horizonte. A torcida vai lotar o aeroporto, cara. Tem dirigente vendo mesa redonda, viu? Você tá entendendo? Mandando mensagem aqui. Você tá entendendo? Não, grande a chance de ir. Sabe um outro detalhe? Assim, o Salazar e o Marco Belo, que são setoristas do Corinthians, se eu fosse eles, eu perguntaria, se eu fosse repórter, eu perguntaria isso pro presidente, né? Diante dessa proposta do Cruzeiro e diante da grandiosidade do Cássio, será que você está propenso a se esforçar para o Cássio ficar? Uma coisa é querer, outra coisa é se esforçar. É isso. Mas há uma distância muito grande. Na minha opinião, ele não vai se esforçar. Mas há uma distância muito grande de quem dirige o clube da própria imprensa. A semana passada o Rubão veio aqui, falou. Abrimos o espaço para o Melo, ele não falou. Obviamente falou lá com o Benja, tá tudo certo, beijão pro Benja, parabéns ao Benja. Ele foi falar lá, mas a imprensa gostava. Era legal explicar essas questões numa entrevista coletiva, conversar com os colegas, mas é a decisão de cada um. Você acha que vai entrar nessa seara do Cássio? Estamos fazendo o nosso papel. Agora, a gente cita sobre Cássio, possibilidade de rebaixamento, e você vai pensando aí em casa. O Corinthians está ameaçado pelo rebaixamento ou não? Só um detalhe importante, porque quando a gente sai na rua, o pessoal, ô Garrafa, não vai falar mal do Corinthians. Eu quero saber se você aí em casa pensa como a gente está pensando aqui, que a coisa não está legal, que precisa melhorar. Eu quero que você faça essa reflexão, porque aí eu falo pro cara, dá para falar bem do Corinthians?
Aí o cara fala assim, é verdade, não dá. O Gil tá mal no Santos? É isso. Não, tá Então, ó, super a gente vai falar sobre... A gente vai na sequência, a gente já vai destrinchar aqui a possibilidade real de rebaixamento, os números do Corinthians. É real, não é real, corre risco, não corre risco, a gente está exagerando, você vai participar com a gente. Bom, tem a tabela do Campeonato Brasileiro pra gente colocar aqui na tela, Fini? Vamos colocar então a tabela do Campeonato Brasileiro, só pra gente ver. Ainda faltam alguns jogos em função do Juventude, do Grêmio, do Inter não estar jogando pelas enchentes. E a tabela não é real, né? Mas ela pode ficar pior para o Corinthians. Ó, então, hoje o líder, e a gente vai falar daqui a pouquinho de Atlético Paranaense e Palmeiras, o Atlético do Cuca é o líder com 13 pontos. Olha o Bahia, hein? 13 pontos também. Venceu. Chegou a 13 pontos no critério de desempate, Atlético líder, Bahia vice-líder, Flamengo com 11. Flamengo dá uma recuperada com a vitória frente ao Corinthians. O G4 fecha com o Botafogo com 10 pontos. Empatou, né, com o Fortaleza ontem. É isso, o Botafogo empatou fora de casa com o Fortaleza. O Cruzeiro ganhou lá em Goiânia. O Cruzeiro ganhou do Atlético Goianiense. É o quinto, Atlético Mineiro com 9 é o sexto. Aí vem Bragantino em sétimo, Palmeiras só com 8 pontos. De 18 disputado. Campanha ridícula também. Calma, seu Chico Lang. É o oitavo, São Paulo, que joga amanhã, tem 7 pontos, é o nono, é invicto com o Zubeldia. O 10º é o Internacional, que está apenas com 4 jogos. Virando a página, que aí entra no Corinthians, Fortaleza 11º, Grêmio 12º, Vasco tem 6 pontos, 6 jogos, passou o Corinthians. Criciúma é o 14º, Juventude, olha o Juventude, com 2 jogos a menos que o Corinthians, tem só 5 pontos. E ele tem 2 jogos a menos que o Corinthians. O Corinthians tem os mesmos 5 pontos. O Corinthians é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Fluminense é o primeiro dentro da zona de rebaixamento, 5 pontos. Vitória, 1 ponto. Atlético Goianiense, 1 ponto. E o Lanterninho, o Cuiabá. Então, o Corinthians... Corinthians 2 pontos. O Corinthians tem 2 pontos só. A rodada por enquanto aqui, tem sido péssima. O Corinthians tem o mesmo ponto, a mesma pontuação do Fluminense, que é o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Eu disse, o Corinthians só venceu... É um jogo a menos. Com um jogo a menos. O Flu tem um jogo a menos. Se o Flu empatar amanhã para os Corinthians. O Flu sim empatar. O Flu tem 4, é isso, Pro Corinthians entrar na zona... Tem 5 jogos, o Corinthians já tem 6. Perfeito, então, é um jogo a menos. O Flu joga amanhã, Amanhã o Corinthians pode entrar na zona de rebaixamento. O Corinthians tinha que torcer pro Vasco não vencer o Vitória. Mas já foi. O Vasco venceu. Então a rodada tem sido péssima pro Corinthians. Se o Fluminense pontuar amanhã, o Corinthians ainda... Você tem que torcer pro São Paulo amanhã, Chico Lang. Lamento informar. Olha, se você vai torcer contra minha o Fluminense? Torcida, o São Paulo tá ferrado. Tá certo. Bom, eu não vou torcer para São Paulino, mas não. Aí o Corinthians vai para a zona de rebaixamento. Mas vou te dar uma dica. Com todo respeito. Chico, vou te dar uma dica. Não, você não precisa torcer pro São Paulo. Torce contra o Fluminense. Fica mais suave, menos dolorido. Tá certo? O Corinthians, ele só fez gol em uma partida, em 6 jogos, ele só fez gol contra o Fluminense do Diniz, que a gente sabe que tem aquela saidinha que facilita. E foi isso que aconteceu. E aí o Tonhão, da Fiel, ele foi perguntado ontem, porque a imprensa, a gente exagera, não é? Todo mundo falava do Santos, 4ª, 5ª rodada. Não, mas pô, nem começou o campeonato, vocês estão falando de rebaixamento, olha o que deu o Santos, tá? E aí o Tonhão foi perguntado, o homem ficou pistola. Se liga na tela. O Corinthians só fez 3 gols no campeonato em apenas uma partida. Claro, está pecando muito na criação, finaliza muito pouco e hoje caiu uma posição... Você viu o jogo contra o Fortaleza ou não? Só contra o Fortaleza e contra o Fluminense, no meu ver. Pronto, então isso não chega para você. Dos outros 4, eu acredito que não teve. Ok, pronto, então temos que trabalhar mais, é a resposta que eu tenho para lhe dar. Enfim, em cima disso, o Corinthians caiu uma posição, para a 15ª posição. Temos que subir na tabela. Você vê que essa é realmente a realidade do Corinthians e a prioridade no ano vai ser essa luta contra o rebaixamento? Você está a falar nisso à 6ª rodada já, no rebaixamento? É isso? Acho que a dimensão do clube não se coaduna com esse tipo de pergunta, portanto, é evidente que nós sabemos a nossa realidade e vamos trabalhar mais para conquistar mais pontos. Nós temos que trazer números. Quer dizer, quando nós temos expectativas de golo, quase de 2, no último jogo foi 2 e tal, contra o Fluminense foi não sei quando. Quer dizer, tem a ver com eficácia, portanto, se você está à frente da baliza e não faz golo, é eficácia, portanto, não é criação, não tem a ver com isso. Portanto, já disse que, repare que se calhar no último jogo no Nacional não tivemos uma expectativa de gol tão alta e acabámos por fazer 2 gols. Não há jogos iguais, portanto, isto não é PlayStation nem é Football Manager, porque senão qualquer um era treinador.
O Corinthians está entregue nas mãos desse senhor, que está falando de números. Eu acabei de apresentar os números, pô. Será que eu tô errado ou ele não está vendo o que está acontecendo com o Corinthians? Eu vou fazer uma dinâmica rápida com vocês para que o presidente do Corinthians, Augusto Melo, responda uma pergunta aqui pra gente. Então, eu vou passar com todo mundo rapidamente, aí vocês vão entender. Olha os números do Corinthians. Eu já falei, vamos lá. São 5 pontos em 6 jogos, uma vitória. Nos 6 jogos só marcou o gol em um único jogo. Os números são horrorosos, sofríveis e preocupantes. Um jogo que não precisou criar, que foi contra o Fluminense. Um jogo que não precisou criar. Não é? Então, vamos nessa dinâmica. Eu começo primeiro com o Salazar. O Corinthians corre risco de rebaixamento? Analisando hoje o momento, seríssimo. O Corinthians corre seríssimo risco de rebaixamento e de ficar fora da Copa do Brasil do ano que vem. Ninguém está se atentando a isso. Chico, o Corinthians corre risco de rebaixamento? Chico? Contradizendo aí o meu amigo Antônio, o Corinthians precisa, sim, de criação e eficácia. Não tem nenhuma das duas coisas, não. Uma coisa depende da outra. Ele está fazendo que faltou eficácia e sobrou criação. Não adianta. Eu não vi nada. Mas não adianta. Eu não vi nada. Para mim, ele viu outro jogo. Corre risco, Chico? Corre, lógico. Marcinho, técnico de futebol faz conta. Olhando para a tabela e vendo os problemas que tem, corre risco. Não, sem dúvida. Ainda mais... se a gente for ver o Criciúma ali, mas a tabela já... Não, ele tem 3 jogos, 5 pontos. É isso? Já passou. O Corinthians tem 6 jogos, 5 pontos. Então, técnico assim, tem que ficar preocupado. Se é técnico de um time desse como o Corinthians, assim, tem que ficar preocupado. Pela grandeza que é do Corinthians. É isso. Não tem como você olhar aquilo ali e não ficar preocupado em relação a uma pressão que se tem da posição que está. Corre risco. Belo, corre risco. Hoje essa tabela reflete o futebol do Corinthians. O Corinthians está brigando com esses caras aí. Até porque se o Corinthians pega os times que estão lá na parte de cima, tem medo. O Corinthians jogou com medo contra o Flamengo. E se jogar assim, cai. Miller, corre risco. Claro que corre. Lembra que eu falei? O Corinthians não tem um elenco pro Campeonato Brasileiro. Sem elenco, como é que você vai brigar lá em cima? E outra coisa, quando ele fala de criação, eficácia e criação, filho, se você não for competente, cadê a eficácia? Não tem jeito, não. Então, essa declaração dele, pra mim, eu discordo totalmente. Então, você vai ficar surpreso com a próxima declaração que eu tenho aqui pra você. Pelo amor de Deus. Ô, Baced, o Corinthians corre risco? Corre, Garrafa, porque o Cuiabá tem 2 jogos a menos que o Corinthians. Se o Cuiabá ganhar esses 2 jogos a menos, o Cuiabá, que é o lanterna do campeonato, ultrapassa o Corinthians. Olha só que loucura. Então, o Miller, foi todo mundo unânime. O Corinthians está correndo risco de rebaixamento, precisa modificar. Veio uma janela por aí, com esse elenco não dá, não é isso, Miller, que você colocou? Esse elenco precisa de reforços. Esse elenco, pro Campeonato Brasileiro, não tem condição. Alguém discorda que precisa de reforço, gente? Claro que precisa. Precisa, né? Precisa, lógico. Tá bom? Mas vai ter que vender jogador. Não, tudo bem, precisa de reforços. Não tem grana para comprar. O presidente Augusto Melo, na entrevista que ele deu no canal do Benja, foi na sexta, né, filho? Na sexta-feira. Olha o que ele fala sobre o elenco do Corinthians. A bancada, não sei se você em casa está concordando com a bancada, você pode discordar. O Corinthians precisa de reforços? E responde você em casa. O Corinthians corre risco de rebaixamento? Talvez a resposta, a maioria, vai vir com a bancada. O Corinthians está correndo risco de rebaixamento, pode não cair, precisa de reforços. Isso é claro, não é? O elenco do Corinthians não é um elenco bom. Mas olha o que o presidente fala para o Benja, lá no canal do YouTube do Benja, na última sexta-feira, sobre o time do Corinthians, o elenco do Corinthians. Diz aí, presidente, na tela. Se você for ver nosso time hoje, Benja, é um dos 3 times mais jovens do país. Nosso time é jovem, que é isso que nós queríamos. E eles mesmos falam que esse time, na hora que pegar corpo, é time para 3, 4 anos. Chico Lang, se prepara, hein? Eu vou embora. Esse time é para 3 anos. O presidente tá achando que é para 3 anos. Pô, 3 anos na zona de rebaixamento. E aí, gente? O que vai acontecer se esse time continuar? É assustador ouvir o presidente Augusto Melo falar que o Corinthians é time para 3 anos. Esse time, com esses números, com o técnico que abre o meio-campo para o Flamengo, que leva um passeio. Disputa 3 anos a segunda divisão. Olha, Garrafa, assustador é o Corinthians gastar 130 milhões e o técnico ser obrigado a armar um esquema diferente que nem treinou direito porque o Ranieri está suspenso e não tem um substituto à altura. Miller, isso é um absurdo. Falei que você ia se surpreender, que queria surpreender. Time para 3 anos, Miller. Garrafa, aquilo que eu te falei. Se você joga, se falta um jogador, no caso do Ranieri, que é bom jogador, se falta um jogador, você não tem peça de reposição, você se embaralha todo e você erra na escalação contra o Flamengo, como é que faz? O Corinthians não pode depender só de um jogador, seja o Ranieri, seja o Gustavo Henrique, seja o Fagner, não pode depender só de um jogador.
O Corinthians tem que ter, como eu falei, Campeonato Brasileiro, não é uma novidade que eu estou falando. Campeonato Brasileiro tem que ter elenco, e elenco grande, isso. Elenco qualificado. O técnico usou a seguinte expressão: caçamos com gato. Sem o Ranieri, caçamos com gato. É isso. Garrafa, e outra coisa, Marco Belo, Salazar, Chico, Marcinho, você vai esperar a Cruz chegar para se crucificar? Porque agora, tá no começo do campeonato. Não, tem mais 200 rodadas pela frente. Pensar assim Aí lá na frente começa a fazer conta, começa a torcer com a combinação de resultado, começa a fazer pacto. Pacto é com Deus, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu quero ouvir o Marcinho, mas repete o presidente. O corintiano, vocês falam, Garrafa, você pega... Os caras me chamam de palmeirense, eu não sou palmeirense, velho, primeiro lugar. Você fica pegando no pé do Corinthians. Você em casa, você acha que o Corinthians precisa de reforço ou não? Ou você acha que tá bom assim? Enquanto você pensa, na tela o presidente do Corinthians, vai, na tela. Se você for ver nosso time hoje, Benja, é um dos 3 times mais jovens do país. Nosso time é jovem, que é isso que nós queríamos. E eles mesmos falam que esse time, na hora que pegar corpo, é time para 3, 4 anos. Ah, você viu como foi bom repetir? Eu achei que era 3, ele falou 3, 4 anos. 3, 4 anos. Marcinho, time jovem no Corinthians. Pressão, você jogou lá, você sabe como é que é. Precisa reforçar, o presidente está indo numa linha diferente do que todo mundo está imaginando, ou não? Assim, o Campeonato Brasileiro é um campeonato mais difícil, para mim, na minha opinião. Quando você pega 6 rodadas, 5 pontos, assim, são muitos pontos perdidos. Dentro da grandeza do Corinthians, dentro do que o torcedor, todo mundo almeja que o Corinthians esteja sempre lá em cima. Então, assim, não dá. Você chegou até um pouquinho antes, chegou a falar, quando tiver a faltar 6 rodadas, 5 rodadas, vai pôr o fulano. Não tem tempo. Salazar e Belo, setoristas do Corinthians, tá? Perspectiva de reforços na janela. Muito difícil, tem que vender se quiser contratar? A informação que eu tenho, não sei o Belo, mas o que passaram para mim é o Corinthians depende de uma venda para conseguir contratar. Todo mundo lá dentro sabe que precisa de reforço, todo mundo concorda, né, Belo? Precisa contratar, mas o que passaram para mim inevitavelmente a gente vai precisar se desfazer de alguém. Se não vender, não dá. Se não vender, vai ser questão de aquela coisa de oportunidade de mercado, pega jogador saindo de contrato. Eu vou até dar uma informação aqui para você que a gente não tinha falado ainda. O Rubão saiu do Corinthians, mas antes de sair, ele estava conversando com o empresário do Michael, que está lá no futebol árabe, e o Rubão falou para mim aqui nos bastidores do Mesa Redonda. Estava negociando para quê? Ele pedir a rescisão lá e vir para cá para o Corinthians. Então tinha esse desejo de trazer o Michael, estavam conversando e a ideia era rescinde e traz, a tal da oportunidade de mercado. Agora, se tiver que contratar, aí não vai dar. Ô Belo, você acha como Salazar, a possibilidade do Corinthians, se for reforçar, é vender ou dá para fazer uma mágica aí? Não tem dinheiro, Garrafa. O Corinthians, o Augusto está se esforçando mês a mês para pagar salário. É isso. O 5º dia útil, às vezes chega no 6º, no 7º, no 8º. Ele está pagando, mas não tem dinheiro para pagar salário. É a 3ª maior folha salarial do Brasil, 22 milhões de reais por mês. Então, ou vende jogador, ou vende o tal name right do CT, né, tão propagado, ou não tem dinheiro para contratar nenhum jogador. Imagina 3 ou 4. Se continuar fazendo permuta com colchão, não vai comprar jogador com permuta, presidente. E se precisa vender... 100 mil reais o colchão. Se precisa Põe vender... o colchão de lateral esquerdo. Né? Vai ter que colocar o colchão para jogar na lateral. Se precisa vender... Acho que é o Wesley, a bola da vez, é isso? É o Wesley, claro. É o Wesley? A diretoria quer 25 milhões de euros no mínimo. Eu acho que quer mais, quer ver? Eu acho que quer mais. Vamos ver. Olha, o presidente Augusto Melo falou nessa entrevista da última sexta-feira lá pro Benja sobre o Wesley, que eu acho um bom jogador, mas ontem não viu a bola e a tendência é que não veja a bola. É sábado, não viu a bola, e a tendência é que não veja a bola, porque o Tonhão não muda ele, não arma alguma coisa para ele diferente. Né? Deixa o moleque jogado na esquerda. Todo mundo mais idiota sabe que só colocar 2 ali e matou o menino. O Flamengo colocou 3 caras em cima dele e não fez nada. A culpa não é do Wesley, é um garoto em formação, tá? Então, o Wesley é a bola da vez e o Corinthians tá com o Wesley ali encostado graças ao Tonhão, porque não dá para jogar, os caras marcam o Wesley. Olha o que o presidente, que trouxe o Coronado,
2 milhões por mês. A folha é altíssima, 2 milhões. Coronado, o cara, a cabeçada aqui, a Globo não mandou o lance de cabeça do Coronado, mas você em casa viu que o Coronado, a bola dentro da área, pequena área, não dá risada, Belo, precisa virar meme de novo. Eu dou risada. Depois você vai... Eu dou risada porque ele pediu pênalti, não tinha ninguém junto dele, ele pediu pênalti. Pênalti. Ele Belo, pediu viu o pênalti. movimento? O gol aqui, ó, ele cabeceia pra cá, a bola vai pra lá, velho. Então, né? Então, ou seja, olha o que o presidente Augusto Melo falou pro Benja sobre o Wesley. É uma joia lapidada, está sendo lapidada, é uma joia que tem um futuro maravilhoso, é um dos principais jogadores também nosso hoje, é um jogador que 1 contra 1 não tem para ninguém no mundo hoje, dizem até que é o estilo do Mbappé, que também acredito que é um garoto veloz, forte, driblador, dificilmente de marcar, até os adversários brasileiros estão falando isso dele, então ele vai sair pelo preço justo, o preço que o Corinthians acha justo, não é o preço do empresário, não é o preço do intermediador. O Corinthians chega de ser usado como barriga de aluguel, chega de ser usado para trampolim. O Corinthians hoje ele vai vender pelo preço justo, o preço que merece. Só coloca o início de novo, repete só o início. E eu acho que tá certo, aí você tá certo, Melo, tem que vender por um valor legal, porque o Corinthians precisa de recursos. Mas olha a pressão que ele joga em cima do menino. Só depois você pode cortar no dedo mesmo, vamos lá. É uma joia lapidada, está sendo lapidada, é uma joia que tem um futuro maravilhoso, é um dos principais jogadores também nosso hoje, é um jogador que 1 contra 1 não tem para ninguém no mundo hoje. E aí? No 1 contra 1 não tem ninguém para ele no mundo e aí faz comparação, Mbappé, gente... Não é possível, Calma, não é né? possível, os caras não estão olhando para a realidade, não tô criticando o Wesley, o garoto tá surgindo agora, precisa ser lapidado, é uma joia ser lapidada, eu concordo com ele, mas não tem ninguém para ele no mundo, aí é uma pressão muito grande nas costas do jogador, não é não, gente? Rafa, eu acho o Wesley um bom jogador, um garoto muito promissor, tem qualidade, tem potência, vai amadurecer, tá jogando num momento difícil, mas está mostrando que tem aí lastro para melhorar. Agora, um jogador que está em formação. Nem o Endrick, que está vendido para o Real Madrid, jogaram essa pressão no Endrick. O Miller tá rindo. Tá? Fala, Miller. Eu tô fazendo o programa, Miller, eu vou falando, mas dá vontade de dar risada, gente. Não. Miller, você vai falar. Segura que você vai falar, porque eu tô falando aqui com os caras, eu tô só, né? Pai, o Miller só... Então segura aí que o Miller vai falar sobre essas declarações do presidente Augusto Melo. Miller... E aí, Mbappé, não tem 1 contra 1, ninguém para ele no mundo. Não é possível, o presidente se perdeu um pouco aí. Pode falar, Miller. Não, o Rafa, eu não estava rindo do presidente. Claro. Você que estava todo emocionado pela coisa. Você tá jogando pra mim, eu tava rindo porque eu tô emocionado, porque quando o presidente fala que esse time é para 4 anos... compara que no mundo não tem ninguém que vai parar o... Não, ele está dizendo que o time é para 4 anos por conta de que o time hoje é mais rejuvenescido que o ano passado. Sim. Por conta disso. O jogador de 25, 23, 22 anos, quer dizer, daqui 3, 4 anos, os jogadores continuam jovens ainda e bons para o futebol, né? É claro que o que eu concordo com ele é que ele disse que vai valorizar a venda do Wesley. Isso é importante. Perfeito, concordei também. São Paulo faz muito bem isso na venda de um jogador. E quando ele fala, não, vai sair por qualquer preço. Tá certíssimo, tem que vender, olha, vende pelo preço que se deve pagar mesmo, entendeu? E o que o Corinthians acha que tem que pagar. Isso eu acho muito importante, entendeu? Agora, o Marcinho disse muito bem, é um jovem, né? É uma promessa que está se tornando realidade, né? Então a gente tem que ter calma porque ele hoje o Wesley, né, como jogador mercado, é o principal jogador do time. A questão é poder de negociação. Você acha que o Corinthians tem? Eu concordo com o presidente quando ele fala em 25 milhões de euros, nos bastidores essa informação. Tem que valorizar mesmo, não pode liberar por qualquer valor. Mas qual que é o poder de negociação? Porque, convenhamos, chegou uma proposta de 18, 20, ele fala, por esse valor eu não vendo. E aí? É complicado, a situação é complicada para a gente arrematar esse assunto, não é? Só uma coisinha, Garrafa. Pois não, Chico? Antigamente o Rocco Cittadini deu uma declaração que virou histórica, né? Ele disse que o Gil era melhor que o Kaká. Lembra disso? Eu lembro. E evidentemente que não era, né? Não. O Kaká foi para a Europa, fez um sucesso danado, né? Enquanto que o nosso querido Gil se perdeu aí pelo Brasil afora. Mas na época o Gil também estava jogando muita bola. É que ele não contava que o Gil não ia administrar bem a própria carreira. Mas nada se compara a falar que esse elenco do Corinthians é para 3, 4 anos. Aí... A bem da verdade, o Gil era muito melhor que esse Wesley. Muito melhor. Muito melhor. Porque ele caía tanto pela direita como pelo meio quanto pela esquerda.
O Wesley não, só vai naquela jogadinha da esquerda que é manjada. Você coloca 2, 3 caras em cima dele, não faz nada. Porque não tem espaço, né? Ele precisa de espaço para jogar. Falta ajuda também para ele, né, Não estou Chico? falando bobagem. Perfeito. Porque você precisava de espaço para jogar, mas quando você não tinha espaço, você cavava o espaço. Ele ainda é muito jogador hoje não tem personalidade. Hoje o técnico manda o cara ficar lá na esquerda lá, ele vai ficar 90 minutos parado lá que nem um cone. O cara não tem essa personalidade, a maioria dos jogadores. E o técnico também não tem capacidade de tentar criar algo novo para o jogador. Aquilo que nós falamos tudo, o treinador ele errou na escalação, a prova maior que isso são os fatos. O segundo gol do Flamengo. É isso. O segundo gol do Flamengo é prova de que o Corinthians não tinha meio campo naquele momento também, ainda. Não tinha então mostra só esse, já que o Miller chamou, eu sei que o mestre está na ponta da linha, mostra o segundo gol. O segundo gol é bem claro. Segundo gol pra gente ver. Ou ele tocava para trás, ou ele ficou procurando alguém, não apareceu ninguém, ele perdeu a bola. Desculpa, filho, se você não tiver na ponta, você tá, então vamos lá. Olha o que o Miller falou. Que aí já foi. Mas vai voltar. Você viu, Garrafa? Ou ele tocava para trás, para um dos zagueiros, porque ele procurou alguém no meio campo, carregou e não achou ninguém. Aí perdeu a bola. É time desorganizado, né, gente? Quer ver? Ó, vai repetir. Espaçado. Olha lá, ó. Tem um Garra ali, ó, que tá entre... Tinha outro jogador do Flamengo na frente, não tinha ninguém. Jesus amado. Tá louco. Garrafa, o Corinthians só venceu o Fluminense, time de Série A, aqui no Brasil, até agora. E que fase, hein? No começo do ano até agora, o Corinthians só venceu um time de Série A no Brasil. E tem um corintiano lá na redação que falou que o Kaká fez bobagem na entrada e na saída. Essa foi a saída. Na entrada, coloca o gol que ele perdeu. Aí se perdeu, vou até saber do Marcinho e da bancada se o Kaká perdeu o gol ou não. Vamos ver esse lance aí, ó. Rossi rebateu, confusão na área. Oi! Chutou. Porque ele deu uma cacetada na bola. Fechou o olho e bateu, Miller? Se ele coloca... Foi mérito do goleiro Rossi, bem colocado, né? Aí. E outra, ele é zagueiro, né? Ele não sabe fazer gol. E isso conta, Marcinho, que é zagueiro? Primeira coisa que eu ia falar, zagueiro, né? Não E assim, não tem essa percepção. Ele não tinha muita opção, né, mano? Não tinha muita opção também. Tinha que chutar. Mas o que vocês fariam, Marcinho, se você estivesse no lugar dele? O gol. No Maracanã, Marcinho. Marcinho, no Maracanã. O Miller ele tem muito mais, né? Ele já não, mas tudo bem, eu quero você. Vou deixar o jogador pro final. Não, assim, ó lá, na hora que a bola quica, ó. É contrapé do goleiro, pra mim, hein, que não sou. Chapadinho, contrapé dele. Tirava um pouquinho no canto. É isso. Miller? É porque como tá muito apertado, Rafa. Tava em cima também, né? Ele é zagueiro, tá um bolo de gente dentro da área. Ele chuta, ele virando, batendo, né? Ele vira batendo, quer dizer, ele não tinha muita opção. Aí foi o mérito do goleiro. O que ele fez, o que o goleiro fez, a gente já sabe. Eu quero saber o que o senhor faria lá dentro, com todo o talento que Deus lhe deu. Chutar na cara do goleiro. Contrapé do goleiro. Contrapé do goleiro. Contrapé do goleiro, entendeu? Então, o que eu quero dizer, Garrafa, com aquele gol lá, o segundo gol do Flamengo, é o seguinte. O meio-campo do Corinthians ali foi culpa do meio-campo também. Por quê? Eles adiantaram a marcação, na linha da bola, no caso, que falamos de linha da bola. Eles se adiantaram, não deram opção pro garoto. O garoto fez o quê? O erro dele foi você carregar a bola. Zagueiro não carrega a bola. Zagueiro, na dúvida, dá um chutão. Para arrematar o campo, Chico, para arrematar campo, e depois a gente vai finalizar com a resposta do Augusto Melo sobre o caso Vai de Bet, que o Rubão falou aqui, foi o que repercutiu geral em toda a semana, e o Melo falou lá no programa do Beija. Eu quero ouvir aqui o mestre Alberto Helena Júnior, lá na sua Mestre Caverna. E esse Corinthians, mestre? O Corinthians, o senhor falou que ia falar do Corinthians. Fala agora então, mestre. Olha, Garrafa, Corinthians levou um baile do Flamengo, hein? Foi um baile. O goleiro, o Carlos Miguel, que assumiu definitivamente o lugar do Cássio, tomou um franguinho, mas salvou o time de uma goleada. Ficou só no 2-0 aí, tal por conta dele. Agora, esse menino do Flamengo, Loran, vai dar o que falar, gente. Você é craque, hein? Você é craque, já está acabadão aos 17 anos. Está prontinho para jogar, para ir para uma seleção brasileira, para essas coisas todas. Mas só o tempo vai mostrar isso, né? Abraço, irmão. Outro mestre, o tempo é o senhor da razão.
Por falar em razão, você ouviu a campainha e o Bacete prometeu. Tô com a campainha, tem presentes, Bacete. Vamos liberar o primeiro, Garrafa? Você que manda. Então vamos lá, o primeiro presente da noite saindo, uma bola oficial de vôlei da Mikasa, presente em parceria com a loja Gol de Placa lá de Santo André, e um copo licenciado do Corinthians. Esse kit vai para o nosso telespectador Leandro Albuquerque, lá de Santo Amaro. Leandro, parabéns, aguarde o contato da nossa produção nessa semana. Bom, legal. A entrevista que o Rubão deu aqui ao Mesa Redonda no último domingo gerou uma repercussão danada na imprensa, obviamente, o tamanho do Corinthians, né? E aí todo mundo repercutindo, enfim, todas as redes, todo mundo atrás do presidente, não rolou a entrevista coletiva. E o presidente, como vocês já sabem, falou com o Benja. O principal assunto, dentre tantos importantes, foi o caso da Vai de Bet, que o Rubão falou que não tinha aquela história, não tem comissão, depois apareceu a comissão, quem é o cara da comissão? É um cara que nunca teve uma empresa, que nunca estava ligada nesse segmento, que podia fazer essa ação, e o negócio repercutiu, e o presidente explicou isso ao canal do Benja. Foi eles que trouxeram para mim. E ele fez algumas coisas de mídia, essas coisas. E parece que alguém chegou até ele, pô, você tem acesso ao presidente? Tenho, acesso ao diretor de marketing, acesso à comunicação, tem acesso a eles. E eles trouxeram para mim. E você sabe que você tem programa de televisão, você sabe que quem traz os merchants são as agências, e o normal é 20%. Olha só quanto. Nós temos hoje 360 milhões com mais 10 de luva. 370 milhões em 3 anos. Aí vem o outro absurdo. Ah, mas tinha multa. Olha, você pagou 40 e poucos milhões de multa. Não pagamos 40 e poucos milhões de multa, nada. 20 milhões era de adiantamento que eles deram e nós não sabíamos. 20 milhões é multa. A multa é 20 milhões. A Black's pagou 10, a Vai de Bet pagou 10 e o Corinthians pagou 10 parcelado. Nós pagamos 10 milhões de multa. Jornalismo é isso, os dois lados da questão. O Salazar arremata essa questão, e o Silvestre está na ponta da linha, porque tem Palmeiras e Atlético Paranaense, o novo líder do Campeonato Brasileiro. O vexame do Palmeiras, chama sério. O que é isso? O vexame do Palmeiras. Fica puxando o saco. Ele quer dividir a crise. Pois não, Salazar? O que surpreende na declaração do Augusto Melo é que você sabe que a gente tem acesso ao documento. A Vai de Bet não pagou multa. O que o Corinthians tem que pagar para a PixBet é 44,1 milhões. Isso está em contrato também. Não é de 20 milhões, não são 10 milhões parcelados. E por último, ele diz que o intermediário trouxe a Vai de Bet. E a Vai de Bet em nenhum momento reconhece o intermediário como um representante dela. Então, assim, tem muito assunto aí para esclarecer e para conversar com o Augusto Melo. Inclusive, seria bacana se ele pudesse vir aqui. Convite feito, presidente. Convite feito. E jornalismo aqui na Casper Libero, na TV Gazeta, no Mesa Redonda, se faz assim. Ouvindo todas as partes e o repórter aqui trazendo a informação e, claro, com sustentação. Silvestre está me chamando. Palmeiras lá em Barueri, público muito pequeno. Palmeiras 0. Palmeiras perdeu, não ganhou nenhuma em casa no Brasileirão. Olha só, hein? O Palmeiras não ganhou nenhuma no Brasileirão. Palmeiras 0, Atlético Paranaense 2, Atlético do Cuca. Na tela. Domingo de sol e calor na Arena Barueri. Casa da titia Leila, onde a família Palmeiras recebeu o Atlético Paranaense. Domingo de jogo quente no Dia das Mães. Hora de somar muito mais do que pontos na tabela. Domingo de solidariedade, com a arrecadação da partida sendo revertida para o Rio Grande do Sul. Em relação ao campeonato, eu pararia, porque eu acho que nessa hora o esporte não é o mais importante. O importante é a gente salvar vidas, ajudar as famílias a recuperarem pelo menos uma parte daquilo que perderam. A lamentar a baixa presença de público em Barueri, impactando diretamente na renda destinada às vítimas do sul do Brasil. Mas a bola continua rolando e o Abel Ferreira foi obrigado a mexer de novo no time. Murilo suspenso, Aníbal machucado, os desfalques. Zé Rafael voltou a ser titular, assim como Rony no ataque, ao lado dos garotos Hendrick e Estevão. O Furacão de Cuca entrou em campo como vice-líder, em busca da primeira vitória fora de casa. A etapa inicial mostrou o visitante jogando de contra-ataque e obrigando o Everton a fazer algumas boas defesas. Bento também precisou trabalhar um pouquinho, no chute do Estevão, por exemplo. E que susto, hein, quando o Piquerez chegou batendo. Nos acréscimos, o bicho pegou de verdade. Ao derrubar o Hendrick na área, Bento se viu forçado a impedir o gol de Veiga, que cobrou a penalidade. Dito e feito. Mas a rede balançaria logo depois, antes do intervalo. Pablo de falta com desvio, enganando o Everton. Furacão 1-0. À procura do empate, o Palmeiras
se fragilizou no sistema defensivo no começo do segundo tempo. E aos 13 minutos, Gustavo Gomes, El Capitán, meteu contra o Patrimônio. Acontece nas melhores famílias, 2-0 Atlético Paranaense. Aos 21, o Furacão ficou com um jogador a menos. O lateral Esquivel, expulso, foi para o chuveiro mais cedo. Lázaro tentou diminuir o placar, mas faltou combinar com o Bento. Richard Rios desperdiçou uma chance de ouro na cara do gol. O mesmo não podemos dizer de Canóbio, mas estava impedido de acordo com o VAR. Nessa dividida forte aí entre o Rafael Veiga e o Fernandinho, Veiga levou o vermelho. O árbitro de vídeo foi chamado, anulou o vermelho e deu amarelo para o Veiga. Segue o jogo. Flaco Lopes, sem ângulo, finalizou com perigo. O Palmeiras lutou, mas não deu. Não é todo dia que o time da virada, como diz o Abel, time da virada e do amor, ganha de virada, goleia, vence apertado que seja, ou empata. Nesse domingo em Barueri perdeu de 2 para o líder, que retomou a ponta da tabela do BR-24. O que está acontecendo com o Palmeiras? É surpreendente esse desempenho do Palmeiras, Belo? Eu achei que hoje foi mais mérito do Atlético Paranaense do que um problema do Palmeiras, porque o Atlético se mostrou um time muito equilibrado. O Palmeiras teve a chance de fazer o gol com o Rafael Veiga, né? O Bento, que é um baita do goleiro, pegou o pênalti. E o Palmeiras é um time que eu sempre falo, joga no erro do adversário. O Palmeiras nos últimos anos todos ganhou jogos e campeonatos nos erros dos adversários. E o Atlético Paranaense errou muito pouco. E nas vezes que o Atlético Paranaense errou, o Palmeiras não conseguiu fazer, como por exemplo no pênalti. Então eu acho que foi mérito do Atlético Paranaense, que errou muito pouco e nas vezes que teve oportunidade fez os gols. E quando erra muito pouco, aí tem o dedo do treinador, Marcinho. Muito mérito para o Cuca no jogo de hoje. Dar os parabéns para o Cuca, né? Esse retorno dele ao nosso futebol, já demonstrando toda a competência, e ver um Atlético assim muito bem dentro de um jogo contra uma grande equipe. Foi o que o Belo falou, realmente, você vê um Atlético errando pouco e nos momentos que teve a oportunidade foi lá e concluiu em gol. Já o Palmeiras, né, vem nesse momento onde pega equipes que proporcionam mais chances e acaba saindo, acaba fazendo gol, acaba vencendo. Já hoje teve muita dificuldade para vencer, até mesmo aí com também um grande jogo que o Atlético fez. Então, ó, só pra gente também citar, olha os números do Palmeiras. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Em 6 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Não venceu em casa. Não venceu em casa. Não é? Não venceu em casa ainda. E não o Palmeiras venceu na Arena Barueri, você quer dizer, não, né? Mas nem no Allianz. Porque essa Arena Barueri é uma nhaca que ele não venceu como mandante, Chico. É uma nhaca, né? Ele não consegue ganhar lá de jeito nenhum. Que agora é a segunda casa do Palmeiras. O Abel, acho que concorda com você, já a gente vai colocar o Abel. Vamos para os lances polêmicos? Primeiro, gente, teve polêmica no pênalti do Endrick? Coloca o lance, o pessoal já fala, já analisa aí como é que foi, o que aconteceu até sobre a jogada lá. E aí, Mineiro? Lançamento. O zagueiro perde o tempo da bola, o Rony aproveita, erra o gol, e na volta ele dá para o Endrick, que dá um come no Bento, e o Bento faz o pênalti, claro. Nenhuma dúvida, né, gente? Marcinho? Não, nenhuma dúvida, pênalti mesmo. Ele pega a perna do E mérito pro árbitro que estava a um passo do lance, né? Tem Olha o árbitro lá. Não tem como. Ó, o pé já vem ali. Pênalti. Mas acho que o Bento foi inteligente. Foi inteligente. Foi intencional. Ele olha e põe a perna como quem diz assim, bom, ele me driblou, vou ficar sem goleiro. Se eu fizer o pênalti, eu tomo o amarelo e posso tentar pegar. E pegou. Ou seja, ele foi bem pra caramba na decisão. Ele tomou uma decisão rápida. Vou fazer o pênalti, não vou ser expulso, tenho uma chance. E pegou. Por falar muito em decisão, posso estar errado, mas o Veiga, ele mudou a forma de bater. Não é normalmente assim que ele bate, né, Belo? Ele bate às vezes. Mas o Veiga, eu vou te falar, o Veiga não é aquele jogador que bate sempre no mesmo lugar, não, viu? Não, mas assim, eu não tenho a estatística não, mas o Veiga tem batido aquela bola muito mais meia altura. Eu assisti o jogo, pra mim não iria bater cruzado. Ele ia dar uma chapada. Você acha que ele trocou na hora? Eu acho, assim, o Veiga não vem num bom momento, né? Isso pesa? Isso pesa? Na hora que o cara tá pra bater um pênalti? Assim, ele voltou como titular, né? Um pouquinho aí, um tempo além. Claro, o último jogo fez gol tudo, mas vem aí sendo exigido, cobrado. E nesse momento,
Miller já bateu o pênalti, já bati, né? A gente tem uns cantinhos de segurança, né? Momentos difíceis, né, Miller? Você perdeu o pênalti? Cruzado. Você perdeu o pênalti? Já perdi. Sua avaliação da batida do Veiga. E é normal você perder pênalti, obviamente. Mas enfim, o que você acha que ele tentou fazer ali? Ele errou porque ele bateu na caída do goleiro, né? Você bate na caída do goleiro, facilita, até porque o goleiro é bom, ele tem, Bento, bom goleiro, tem né, Miller? explosão dentro do gol. Tudo isso contribui para o goleiro pegar, contribuiu para ele pegar o pênalti. Os palmeirenses reclamaram, falaram que ele adiantou. Não. O Veiga bateu mal mesmo, tem que reconhecer, não jogou bem. Aquilo que eu falei do Corinthians, o Garrafa, eu falo do Palmeiras. Meio campo exposto, né? O Atlético Paranaense faz o quê? É o mesmo time de 2 anos atrás. O Cuca fez o quê? Só o Pablo lá na frente, mas tem esse jogo. Preencheu o meio campo, esperou o Palmeiras e saiu no contra-ataque. Essa derrota ficou barata pro Palmeiras, sabe por quê, o Garrafa? Porque o Atlético Paranaense no primeiro tempo já era para ter feito 2 gols, pô. Porque criou para isso, no contra-ataque. Então, as chances do Atlético Paranaense foram muito mais reais. O time jogou bem. Foi uma vitória incontestável do Atlético Paranaense. O Palmeiras hoje não jogou nada. Volta no lance do pênalti, porque o Abel, ele levou cartão amarelo, inclusive não vai ficar no banco de reservas no próximo jogo. O Palmeiras não tem ninguém da comissão técnica dos portugueses para ficar no banco na próxima partida do Palmeiras. Porque o Abel está suspenso, o Castanheira expulso, o João Martins também está suspenso e acho que o Cebola que vai ficar no banco. Como é que pode? E assim, me parece, e se eu tiver errado, você pode corrigir aqui em casa, alguém pode me lembrar aí. Marcinho, dá uma checada. Cebola. Desculpa, me dá uma checada se o cartão amarelo que o técnico do Palmeiras toma é porque ele reclama de uma invasão dentro da área. Olha o lance, quer ver? Quem teria supostamente invadido invade? É o Fernandinho. O Fernandinho invadiu mesmo. Peraí, mas então ele invade, a meia-lua faz parte da área, pra quem não sabe, certo? Sim. Só que há uma nova recomendação que o lance só volta... O Fernandinho lá. Isso, tudo bem, invadiu, tá? Mas a nova recomendação diz, o lance só será anulado se esse jogador que invadiu pegar o rebote, evitar o gol. Se beneficiar. Se participar. Como nada disso aconteceu, ele não participou, então o lance foi legal e o Abel tomou um cartão amarelo de forma equivocada, gente. Isso complica, né? Você não ter o líder no banco, não é? Eu só tenho uma dúvida, a gente não estava assistindo lá, o Abel não toma aquele cartão no negócio do Hendrick? Pode ser. De qualquer forma... O Fini pode ajudar a gente. O cartão aí foi pro João Martins. Foi um da comissão. Alguém da comissão tomou nesse momento. É difícil saber quem tomou o cartão. Esse momento aí foi o João Martins. Foi o João Martins? Então, mas não é legal. Não é legal e não tinha o que reclamar. O lance foi absolutamente legal. Vocês são mais experientes que eu. Já viu alguma coisa parecida com isso? 3 da comissão tá suspensos no próximo jogo. Mais, eu nunca vi nada parecido com isso. Em 6 jogos... 3 da comissão suspensos? Gente, em 6 jogos, eu tenho elogiado bastante o Abel, tá? Em 6 jogos do Brasileiro até aqui, o Abel já tomou 3 cartões amarelos. Vai cumprir suspensão por 3 amarelos, pô, é muita coisa. Cara, mas os 2 auxiliares também suspensos, é bizarro isso, enfim. Cara. Agora, um lance me chamou muito a atenção. A gente estava trabalhando no jogo, lá na Rádio Capital, e eu conversando com o Fini aqui, a gente está montando o programa. Aí o Hendrick leva um 3º cartão amarelo numa falta que me estranhou demais. Né? Ele larga lá o ataque, vem lá na defesa, faz a falta que origina o primeiro gol do jogo. Então vamos mostrar, aí a gente foi buscar aqui, desde o início que acontece, ó, vamos lá. Hendrick com a bola, o Hendrick sofre falta. Não, nada, você acha que foi falta isso aí? Nada, pra mim seguiu. Nada. Aí o que acontece, ó. Aí a bola sai pela lateral. Aí, ó, o cartão do Abel que eu comentei. O Abel reclama. Aí o Hendrick vem reclamar. Né? De uma falta lá atrás. Independente de ter sido falta ou não. Uma falta de meio campo, pode ter até sido falta. Aí o que acontece, ó. Palmeiras vai tocando bola. O Hendrick foi lá reclamar. Aí tem essa falta aí, ó. Ele tá perto de novo. Aí ele fica pé da vida. Olha o que o Hendrick faz. Tá vendo? Olha o Hendrick. Ele vem pro revide. Ele tá pé da vida com o árbitro. Ou seja, tinha tido uma falta lá atrás. Olha, gente. Para amarelo isso só? Só para amarelo, Marcinho? Qual foi a intenção dele? O jogador. Foi para dar. E ele já tinha a gente fala, foi para dar, né, Marcinho? Olha lá. E detalhe, daí sai o gol, o primeiro gol do jogo. Que é o gol de falta, né? Ó, quer ver? Então vamos lá. Primeiro, todo mundo reclama de falta. Vocês acham que foi? Não. Nada, né? Mas tudo bem, reclamou. Ó, o Hendrick vem, a imagem é clara, a gente foi buscar a imagem. O Hendrick vem e reclama com o árbitro aqui, quer ver? Juntamente com o Abel leva amarelo. Acho que é o Abel, olha lá, o Hendrick aqui, ó.
Aí o Hendrick já tá pé da vida. Não, e levar amarelo por causa desse lance também mas ele é um atacante, ridícula, né? Ele é um atacante. Não, o Abel. Mas vamos ficar no Hendrick. Aí o Palmeiras tá com a posse de bola, o Hendrick já tá pé da vida, a bola vai pra lá. Ó o Hendrick aqui embaixo. Para. Se puder parar ali, só pra mostrar que o Hendrick tá lá, filho. Dá pra voltar? Eu vou te atrapalhar, mas se der pra você voltar lá atrás... Ele nem disputa a bola. Não, ele vai pra dar. Ele nem vamos voltar naquele pedacinho, só pra vocês verem que o Hendrick está perto e aquele lance me pareceu realmente falta. Não dá pra ele. Aí ele fica pé da vida, olha que ele vem. E é daí que sai o gol do Atlético. Então o que eu quero colocar pra vocês, e vejam bem o que eu vou colocar. Longe de crucificar, longe de lacrar o Hendrick é um menino, 17 anos. Só que o Hendrick tá indo para o Real Madrid. Real Madrid. O Hendrick largar o seu ataque e lá para a defesa ter esse tipo de atitude não cabe. Então, esse é um problema, é um preço que se paga quando um jovem vai muito cedo jogar num gigante, ó. Não é papel do Hendrick, Marcinho, tá ali. O Hendrick tem que estar, ele que tem que reclamar com o árbitro, o Marcinho? Não. E assim, tem que, por mais que seja novo, o Hendrick, mas assim, já tomou uma produção tão grande. Olha o Hendrick quando tá, desculpa, Marcinho, ó. Nesse lance que foi falta. Sim. Não, vocês acham que foi falta? Minhas dúvidas, também não? Tem enfim, mas ele tá em cima do lance. Tá. Aí ele se revolta, cara. Aí precisa conversar com o menino, né? Marcinho, eu acho que é vermelho. Eu vou falar pra você, porque, olha bem, onde foi parado o lance, a distância que ele tinha pra ir lá e fazer uma falta como essa. Ele foi pra parar. Intencionalmente, claro. Mas ele foi pra parar onde? Próximo à área dele, na frente do árbitro. Poderia ter sido expulso, não foi. E aí o lance gera cartão amarelo. É coisa que precisa ser trabalhado com o Hendrick, não, Bel? O levantamento do Marcinho é bom pra gente discutir. Ele foi lá fazer o quê? O Marcinho acha que pode ser vermelho? Eu também nem tinha... Olha, mas ele já tinha dado uma entrada forte no Fernandinho no começo do jogo. E também não levou amarelo. E se tivesse levado um amarelo no começo do jogo, esse aí seria o segundo amarelo e seria a expulsão também. Eu acho que o Hendrick, às vezes, está perdendo a cabeça nos jogos. Não acontecia antes e está acontecendo agora. Acho que o Abel com certeza está conversando com ele. Mas acho que tem que aprimorar isso aí, porque talvez esteja chegando muito perto o momento dele para a Europa, a cabeça dele esteja lá. Claro, tem alguma coisa a ver com isso. A impressão que dá é que ele está perdendo um pouco a cabeça. A gente tem o Abel falando sobre isso, o Silvestre perguntou sobre esse tema ao Abel Ferreira. Então a equipe da Gazeta trabalhou em conjunto hoje nesse lance. E aqui a gente não está... Gente, antes de vocês ficarem lacrando, a gente não está condenando o Hendrick, não. A gente está tentando preservar o Hendrick, que está indo para a seleção. É muita coisa acontecendo na vida desse menino, né, Marcinho, Miller? Cara, seleção brasileira, Real Madrid... Né? Aí a semana passada ele gosta do King Kong, com o Vinícius Júnior lá, com aquele problema do racismo, ele vai lá, faz a imitação do King Kong. Se eu sou o seu Douglas, fala, não, esquece, deixa o King Kong pra lá. E tá todo mundo errado lá, deixa o menino comemorar. Mas evita, você vai chegar no Real Madrid limpinho, não vai se meter nessa confusão. Eu falaria isso pro Hendrick. Eu também falaria a mesma coisa. Eu tiraria ele de fora, ele não fez nada pra ofender ninguém, o Hendrick. Mas é muita pressão em cima dele. O Silvestre abordou esse tema com o Abel Ferreira. Vamos ouvir o Abel, que deve ter conversado com ele sobre isso. Claro, Abel é inteligente, vamos ver. Professor, você disse numa das suas respostas que no lance do primeiro gol do Atlético, uma falta desnecessária. E eu queria perguntar justamente sobre isso que tem acontecido com o Hendrick, que não é oportunismo, não quero crucificar o menino, muito pelo contrário. Jogador que é muito habilidoso. A falta não foi do Hendrick? Ele volta lá do ataque e mata uma jogada, entendeu? E o Hendrick, pelo jeito dele jogar, ele tá apanhando pra caramba, é normal, né? Ele tem que aprender a se defender, a revidar na hora certa, mas me parece que de vez em quando, como nesse lance, ele poderia ter evitado. E dessa falta sai o gol. Claro que o futebol é feito de detalhes. O Hendrick logo não vai ser problema, nem solução para vocês, sim, pro Ancelotti. Mas vale uma orientação ou não? Assim, eu acredito sempre que as intenções dos jogadores são as melhores. Para haver golos tem que haver erros, e os erros tenho a certeza absoluta, porque eu fui jogador e treino os meus jogadores, eles querem acertar todas, mas infelizmente hoje não deu. Hoje fomos nós que não conseguimos fazer golo na baliza do adversário e nós próprios conseguimos meter duas bolas dentro da nossa baliza. Miller, o técnico Abel Ferreira, ele obviamente percebeu o que está acontecendo e não quis expor o jogador, como essa é a impressão que eu tenho. Ele trabalha tudo muito dentro
dentro do vestiário. A portas fechadas. Né? Portas fechadas, e ele está correto de fazer isso. Mas com certeza ele deve ter uma conversa com o menino, porque essa falta foi a falta que o Pablo bateu e fez 1-0 para o Atlético Paranaense. Sem dúvida nenhuma, né? O Abel, como você falou, ele é inteligente, ele vai conversar com o Hendrick, né? No privado, isso não pode se externar, não precisa, né? Até porque é uma coisa, né? Do treinador com o jogador, né? É mais uma lição, né? O treinador chegar para o jogador de ataque e dizer assim, olha, você não tem que se defender, voltar lá atrás desnecessariamente para defender uma jogada. Você é atacante. Se preocupa em atacar para poder fazer os gols que a gente precisa com o teu talento. Ponto. Ele fez uma falta porque o atacante não sabe fazer falta. O atacante sofre a falta. Agora fazer, difícil. Por isso mesmo que ele fez essa falta boba, besta, que resultou no gol do Atlético. Agora, o Abel, ele obviamente está ligado, como todo técnico, Marcinho, estaria todo mundo nos números do Palmeiras. Os números são sofríveis. O Palmeiras, grande favorito a tudo que vai disputar no ano, no Brasileirão em casa, entendam, Barueri como Allianz, ele fez 3 jogos, não venceu nenhum dos jogos. E a torcida, mais uma vez, não compareceu, a logística é complicada, enfim. E o Abel falou algo muito importante depois da partida sobre o fato do Palmeiras não jogar no Allianz Parque. Isso vai repercutir, vai dar ruim. Na tela. Os títulos nós ganhamos todos dentro da nossa casa. Portanto, não tem nada a ver com Barueri. Acho que estou a ser muito claro à tua pergunta. O problema não é o Barueri. O problema é como é que nós, que lutamos para títulos, não podemos ganhar, não podemos jogar em nossa casa, no Allianz Parque. É isso que eu quero. Eu não quero outra segunda. O problema não é o Barueri. O problema é o Allianz Parque. Como é que é possível nós não jogarmos no Allianz Parque? E se nós não jogarmos no Allianz Parque, não me cobrem para ser campeões. Não me cobrem isso. Opa! Não cobrem títulos se não jogar no Allianz, e não vai jogar no Allianz. Então tchau. Rafa, e detalhe, é o mesmo treinador que defende a continuidade do Campeonato Brasileiro, mesmo com o Internacional e Grêmio e Juventude tendo que jogar fora de casa. Então, para os gaúchos, tudo ok jogar fora do seu estádio. O Palmeiras não pode jogar fora do seu estádio. Mas assim, vamos focar na declaração dele. Não me cobrem títulos se eu não jogar no Allianz. O Palmeiras não joga no Allianz. Vão ter, isso é normal. O contrato com o W Torre estava assinado antes do Abel chegar no Palmeiras. Ele já chegou nessa condição. E esse contrato ainda, se eu não estiver enganado, tem mais 20 anos para vigorar. Ou seja, não vai mudar. O que agrega esse tipo de declaração, mais 26 anos, dessa relação da W Torre com o Palmeiras? Não agrega nada essa declaração, não vai ajudar, porque não vai mudar. O Palmeiras nem tem o poder para mudar isso. A pressão em cima dele por títulos vai continuar existindo. Ele tem conseguido lidar com isso, tem conseguido fazer o Palmeiras ser campeão mesmo com esse problema. O que eu acho é que o Palmeiras poderia criar uma situação melhor para o Abel e para a torcida. Para de jogar em Barueri, tudo bem que é o estádio da Presidente, vai jogar onde? Leva para um jogo de interior onde vai lotar o estádio. Mas o estádio é da Leila? Mas peraí. É o tal do conflito de interesse que falam que não tem. Lotar. Em Barueri não vai, 12 mil pessoas de novo. O Palmeiras jogar em Londrina, em Maringá, no Sul Paraná, Garrafa, vai lotar. Americana, em Ribeirão Preto, tem estádio mas aí ele fala, mas ele não fala só no aspecto torcida, porque no Allianz tem a grama sintética. Ele sabe o quanto o Palmeiras é forte dentro do Allianz em relação à questão do campo, de tudo que se tem em torno da torcida. É por isso que ele exige jogar no Allianz. Acho que tem razão. Mas não vai poder jogar, mas ao mesmo tempo ele tem que entender que o Palmeiras, independente de onde venha jogar, vai ter que vencer. Aliás, eu só quero corrigir uma coisa, não é Allianz Parque, é estádio W Torre. E quem manda lá é o W Torre. Essa que é a grande verdade. Semana que vem tem outro show lá. André Bocelli. Quem? André Bocelli. Palmeiras vai jogar em Barueri de novo. Vai jogar Semana que vem é Barueri de novo. Ô, Belo. W Torre. Ô Belo, qual deve ser... O Abel, ele é extremamente inteligente, cara. Tudo que ele fala, ele tenta captar e trazer de positivo alguma coisa. Eu não consegui até agora fazer essa leitura do que ele quis com essa declaração, onde ele quis atingir, se ele quis tirar o foco de alguma situação. Você conseguiu imaginar alguma coisa? É uma reclamação mesmo, de fato, de um problema que é insolúvel, pelo menos, até que venha o Pacaembu. Eu não sei se quando vier o Pacaembu, também não sei quando vem, se vai demorar, a Leila vai querer jogar no Pacaembu e não jogar no estádio dela. Vai demorar, mas ela tem que pensar no Palmeiras, não nela, né? Mas isso que você falou é exatamente o que eu pensei quando eu vi a declaração do Abel. É mais uma guerra, entre aspas, política, né? E a declaração dele foi uma declaração de fincar
um pensamento de não querer jogar na Arena Barueri. Porque ele sabe que ele não pode fazer nada contra isso. Ele sabe que está lá no contrato do Palmeiras com a W Torre, que a W Torre manda. A W Torre, se quiser fazer 8 shows por mês, o Palmeiras não joga lá. E a torcida do Palmeiras não quer que o time jogue em Barueri. Tanto que foram 12 mil pessoas hoje. A torcida do Palmeiras já demonstrou várias vezes que não quer que o time jogue em Barueri. É isso, para mim esse é o ponto. A Leila... Lógico, arrendou o estádio, quer que o Palmeiras jogue lá. Então, o Abel, ele quis fincar uma posição de que ele está com a torcida e não com a presidente, mas ele não pode falar isso. Pacaembu, então, ele fez essa frase aí. Perdão, outubro de 2024, Pacaembu. Tá aí a informação. Para 10 mil pessoas. Bom, o Miller tá ali, tal, né? Amanhã disse que vai estar lá com o Bacégio fazendo a cobertura, o Miller vai lá acompanhar. São Paulo do Zubeldia, hein? 5 jogos, invicto, classificação antecipada a Libertadores. Na tela. Vamos ver se São Paulo amanhã contra o Fluminense. O nosso lema é ousadia e alegria, a nossa cara é pagode todo dia. O lema aqui agora, viu, Michele, é Zubeldia e alegria. O torcedor do São Paulo é só alegria com o início de trabalho do professor Luiz Zubeldia. Em 5 jogos, são 4 vitórias e 1 empate. São Paulo tem um bom plantel, o que nós temos que fazer é poner uma ideia o un proceso de funcionamiento que nos dé mayor seguridad y nos acerque a um resultado positivo. Apresentado no último dia 22 de abril na vaga do então recém-demitido Thiago Carpini, o Zubeldia já vem agradando demais no dia a dia do tricolor. O novo técnico tem rodado bastante o elenco e vem testando alguns desenhos táticos diferentes a cada partida. Nós temos que tratar de mostrarle onde pode estar o jugador livre, onde podem estar os espaços, quando arriesgar com o pase, quando não. E essa parte la estamos entendendo muito bem. Campeão equatoriano do ano passado e também da Copa Sul-Americana de 2023 no comando da LDU de Quito, o Luiz Zubeldia chegou ao São Paulo, claro, para tentar levar o time o mais longe possível em todas as competições, mas com um foco super especial na Copa Libertadores da América. Apesar do enorme desafio, a principal questão a ser tratada pelo comandante nos últimos dias atende pelo nome de James Rodrigues. O jogador colombiano perdeu muito espaço na equipe com o novo treinador e sequer foi relacionado para os jogos contra o Vitória e contra o Cobresal. Eu tomo decisões em relação a lo que veo e para isso estou aqui, para tomar decisões. Si no está James, porque considero que tienen que estar outros companheiros. Trabalho é coisa que não tem faltado para o Zubeldia no São Paulo. E a alegria também não. Se Zé Paz gosta de um pagode, né? Ô, Bacégio, Lucas pode ser que volte, não volte? Como é que tá o Caleri, enfim, pro jogo de amanhã contra o Fluminense? O Lucas vem treinando normalmente, já tá livre da lesão muscular que tirou ele dos últimos jogos. Há uma grande expectativa de ele voltar a ser relacionado. O São Paulo faz jogo duro, não divulga, mas a informação que a gente tem é que o Lucas pode sim ser relacionado para a partida. O Zubeldia ainda tá invicto, são 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate, mas ainda não venceu em casa. No Morumbi, o único jogo que disputou no Morumbi foi o empate sem gols com o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo só contra o Palmeiras. Um jogo tá só. Tudo certo. Um jogo é uma só. Informação. Exato. Caleri fora, se recupera de uma lesão na panturrilha direita. O Wellington fora. Enfim, o Michel Araújo também não vai poder jogar porque pertence ao Fluminense. E mesmo se não pertencesse ao Fluminense também tem que cumprir suspensão por acúmulo de cartões. Então a tendência é que o André Silva entre na vaga do Caleri e o Rodrigo Nestor entre na vaga do Michel Araújo. Miller, é provável que o Lucas não volte amanhã, mas quando voltar, o que o Zubeldia pode fazer no seu entendimento? Olha, Rafa, o Lucas vai jogar na sua posição que ele quer, né? Que gosta, né? Atualmente, no meio, né? Com liberdade para poder jogar. Acho que um jogador do tipo do Lucas, Arrascaeta, eu sempre falo isso. E quem sai? Tem que dar liberdade pro jogador. Sai qualquer um. O São Paulo é o Lucas e mais 10, não tem jeito. Você vai ficar cheio de jogador só dando carrinho? O Lucas tem que jogar, sim. Vai voltar, vai jogar como titular. Tem aquela recuperação, gradativamente, ritmo de jogo.
Mas o Lucas é titular absoluto, assim como o Caleri. Tá machucado. Deve jogar o André Silva lá na frente. Eu apostaria, né, no mais 2 na beirada, porque o São Paulo, assim no Morumbi, sempre tem rendido bem. Marcinho, sem tempo para treinar, só na prancheta, faz um bom início e pode receber o Lucas. Quando recebe um jogador desse tamanho, é mais ou menos na linha do Miller? Nossa, ou uma alegria, não? Né? Só alegria? O treinador, nossa, uma alegria tremenda, né? Sem problema, Um jogador desse nível, igual o Miller falou, o Lucas tem que ter a liberdade de jogar muito mais para frente, né? Com o retorno dele aqui para o Brasil. E eu acredito, o Zubeldia vem fazendo um grande trabalho nesse pouco tempo. Realmente demonstrou muita segurança no comando do São Paulo, mesmo assim trocando, mesmo tendo jogos difíceis e desafiadores. Então, hoje, com o retorno do Lucas, claro que eu acredito que ele deva dar minutagem para ele voltar devagar, mas é o Lucas, com certeza, em 100% fisicamente, é titular. Gostando desse trabalho do Bacégio, o Belo? Do Bacégio? O Bacégio não precisa opinar, mas o diretor tá me soprando aqui para eu chamar o Bacégio na sequência. Bastante, viu, Bacégio? A culpa é do Fini. Sou fã. Gostando do Bacégio, eu também gosto. Do Zubeldia. Do Zubeldia um pouco menos. Não, tô brincando. O Zubeldia, ele é um treinador copeiro, ele já mostrou isso, né? Apesar de ser novo, 42 anos de idade. Isso. Mas na carreira dele, ele sempre foi muito copeiro. E ele está mostrando isso no São Paulo, porque tem pouco tempo para treinar, mas ele consegue mudar uma coisa ou outra no time e se adequa aos adversários. E para pegar o Fluminense, você precisa se adequar ao Fluminense. Por isso que eu acho que o São Paulo tem grande chance de vencer amanhã. Chico, placar para amanhã. Amanhã? 2-0 Fluminense. Isso coloca o Corinthians na zona de rebaixamento, Chico. Ah, sim, paciência. Vamos fazer o quê? Salazar? Quem sabe esse pessoal se toque e monte um time no Corinthians, né? São Paulo para mim ganha amanhã, Fluminense uma vitória só no Campeonato Brasileiro todo, acho que dá São Paulo. Acho que vence São Paulo. O Zubeldia, brincadeira, o Bacégio, enquete e presentes para o nosso público. Vamos lá, segundo presente da noite saindo vai para o nosso telespectador Arnaldo Marques, lá da Vila Medeiros, um par de vouchers para o restaurante Fazenda Caipira, mais as camisas do Fluminense. A enquete: é cedo para o Corinthians se preocupar com o rebaixamento no Brasileiro? Para 68% da nossa audiência, não, o Corinthians deve sim se preocupar com o rebaixamento. E para você que nos acompanha aqui no Mesa Redonda, continue ligado na TV Gazeta, porque após o programa tem Ravsani Live Show e hoje o convidado é o Douglas Dueck, CEO da Quist Investimentos. Ah, e o Guilherme tá aqui da nossa produção. E o Garrafa, e o Santos? O Santos perdeu para o Amazonas. Do Adilson. Põe na tela, vai. O gol do Amazonas lá, uma festa, primeira vitória do Manaus. Do Amazonas, lá em Manaus. Você tem que falar daquele vídeo que a gente viu na redação. Olha lá. A bola. Golaço. Aí não tem jeito, né, gente? Golaço? Golaço. Quando bate na trave. O que impressionou é que antes desse gol aí o Amazonas tinha perdido mais umas 2, 3 chances também. Mas nada que comprometa a campanha do Santos. Mas jogar a Série B já é doído pro Santista. Jogar com o Amazonas e perder para o Amazonas é doído pro Santista. O Amazonas complicou com o Flamengo, gente? Não, é outro. É outro, né? É outro. Mas tem os pequenos aí complicando. Bom, estamos chegando então ao final do nosso Mesa Redonda. Queria agradecer demais o Marcinho. Marcinho, muito obrigado pela visita, sorte e sucesso na carreira. Esperamos ver você em breve aqui. Rafa, obrigado pelo convite. Obrigado a todos e fico feliz sempre de estar vindo aqui, poder falar um pouco do futebol, do nosso futebol brasileiro. Espero que cada vez mais aí a gente possa ter jogos e níveis de jogos aí bem elevados. E já o Marcinho volta como técnico aí de uma das equipes aí, não tenho dúvida. Belo abração a todos lá na Transamérica. Pô, você dispensa... Você é fera, você é irmão. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Estou à disposição, é um prazer. Legal. Bacégio, obrigado. Miller, obrigado. Chicão, obrigado. Salazar, obrigado. Amanhã ela está aí às 18 horas com todo o time Gazeta Esportiva. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Um bom final de domingo. Tchau.